Fala comigo, está começando mais um episódio do Pod Shark. Esquece, meu irmão. Aí, cara, você vê, né? A galera vem aqui pra contar a história do futebol, pra contar a sua carreira e tudo e tal, e um vai puxando o outro, né? Então, mais uma vez, vocês viram aí na thumb aí quem é o convidado, né? Então, tipo assim, eu falei assim, cara, eu assistia muito essa pessoa nos domingos, no futebol de praia, no beach soccer, na Globo, ali a seleção brasileira e tudo, fazendo gol, defendendo ali a nossa camisa. Eu não sabia que o cara era top dos tops do futebol lá daquela época ali, da década de 90, meu irmão. Eu falei, cara, então vamos lá. E a galera, o Luizinho, Edinho falou muito bem dele, não sabia que jogava com o Luizinho. Aí eu falei assim, vambora, cara, vambora, vem contar só o seu lado também, porque falaram muito de você aqui. Vem contar o seu lado, então seja bem-vindo ao Pod Shark, Júnior Negão. Uma honra, um prazer aqui, DVD. Falar com você e falar de futebol, né? Não, então, cara, como eu falei na apresentação, eu te conheço pelo beach soccer e tudo e tal. A grande maioria, né? Já torci pra caramba em você e nunca te encontrei, assim, pessoalmente e tal. Então, pra mim, é até uma honra, assim, e é legal ter esse acesso contigo agora, porque eu torcia muito, né, por você e pela seleção brasileira. Mas não sabia que você era um dos craques do futebol, né? Então, tipo assim, é maneiro. Então, agora vamos falar de futebol, porque você tá cansado de falar de beach soccer nos podcasts, nas entrevistas. Então, cara, algo novo pra você, né? Cara, o que eu vou falar pra você, o futebol, eu dei um azar, porque eu sou da geração, eu sou mais velho que o Renan, mas da geração dele, né? Então, o Renan ofuscou todo mundo na minha geração, porque o Renan era um cara praticamente quase imbatível, né? Ele vencia a grande maioria dos jogos, né? Muitos jogadores que jogaram muito, mas, né? Ele ofuscou muita gente, a grande maioria ele ofuscou. Então, quer dizer, e na verdade também, eu sou sincero, a minha praia era o futebol de 11, depois eu fui pro beach soccer, onde eu me destaquei muito, né? E eu jogava futebol, porque eu pulava. É uma coisa também que eu vou falar pra você a verdade. Ali na praia, qualquer esporte de praia, eu fui bom, cara. Eu fui bom. Vôlei de praia eu jogava bem. Jogava bem também. Jogava muito, que eu pulava muito, mas eu não cortava muito forte. Então nessa regra tinha que cortar, mas eu, na rataria, eu defendia muito, arrastava. Jogava bem vôlei, no mar eu pegava ondas. Não de surf, mas de peito, entrava em mar alta. Fazia aquele jacaré, né, que o pessoal falava. No meu tempo era jacaré. Jacaré, né? Outro dia um menino brincando, eu olhei assim pra ele, fiquei pensando ali no leme, falei, pior que eu entrava nesse mar de ressaca. Mas o garoto não acreditou, mas eu falei pra ele, eu não nasci com 60 anos, eu já tive 20, 15. Isso. Então, quer dizer, é uma coisa assim muito interessante. A gente que é criado ali no Leme, a primeira coisa que a gente vai na praia do Leme, a gente olha pro morro ali do Leme. Isso. Aquela pedra do Leme no final. Isso. Então aquilo ali marca a gente. E a galera sempre pulou dali, cara, porque eu vejo o vídeo da galera pulando ali. Pula, a gente pula. Mas nessa época a galera pulava também? Não, sempre. A gente pula ali, mergulha, vinha nadando até ali, nadando até o Leme, ali até o Belize. Então, quer dizer, a gente também, qualquer esporte de praia... também, né, cara? Cara, então quando eu digo você, nos esportes de praia, eu realmente, eu tinha uma manhazinha no esporte de praia. Tudo de areia, cara, eu era bom. Mas você não começou no esporte de praia, né? Você jogou na base, né, do Flamengo ali? Não, praia. Eu jogava futebol de 11, né? Aí depois você foi pro campo, então? Aí depois eu fui pro campo. Pra mim você tinha ido pro campo antes Não, cara. Eu jogava na praia. Aí eu me lembro que o Lazzaroni era o coordenador do Flamengo. E teve um jogo lá no Real Constant, que era Areia, né? Eu jogava no Real Constant, que era um time da Constante Ramos, no aspirante, eu era garoto, 15 anos. Aí, eu meti 3 gols, ele ficou louco, aí todo mundo, né? Aí me pegaram, eu fui jogar na base do Flamengo, aí joguei muito tempo na base do Flamengo, Fluminense, depois joguei América Mineiro. Mas jogou o quê? Zagueiro? Não, eu era centroavante. Outro detalhe interessante, cara. Porque eu joguei sempre centroavante. Você pode ver que eu sou o segundo maior artilheiro, né? Isso, isso mesmo. É uma coisa, eu até gosto hoje do Neném fica chateado que o Neném é o primeiro. Eu falo assim, Neném, se eu soubesse que eu tava 10 gols atrás do Neném, eu tinha jogado mais um ano e passava ele. Passava rapidinho. Aí ele fica puto, né? Não, mas o Neném não tem como passar com o Neném. Ele fazer gol igual ele é difícil. Mas aí, o que acontece? Aquilo que eu te falei, o meu negócio sempre foi futebol de 11, de praia, né? Aí o futebol eu jogava, aí quando eu comecei a jogar o futebol, eu joguei com meu amigo, irmão, até hoje, meu amigo de mais de 50 anos, o Marcel. Nós jogamos um campeonato de futebol ali no Leme.
Vodka Orloff, era um campeonato muito famoso, durava um mês todo de janeiro. Vodka Orloff da bebida? Vodka Orloff, era um campeonato brasileiro. E então, nessa época, as bebidas entravam maneiro apoiando o futebol, né? Sim, e era muito maneiro, porque ali tava sempre o Tele Santana, o Edinho jogava, o Amoroso jogava, Amoroso, que eu digo o Amoroso do Nando, mas o Marinho, lateral esquerdo, que já faleceu, jogava. Então, os jogadores, e o Edinho era muito famoso na época, né? O Edinho era Copa do Mundo, ídolo do Fluminense. Então, todo mundo conhecia o Edinho. Então, e era aquela rivalidade, Leme, Constante Ramos, né? Constante, Miguel e Ipanema. Caraca. E era muito engraçado, era muita rivalidade, porque era uma rivalidade que já vinha do futebol de 11, né? Que a galera era Copa Leme ou Areia, do Leme, aí tinha o Juventus do Júnior, aí Ipanema tinha, Ipanema Alemão tinha Colômbia, tinha o Lagoa. O futebol de 11 só tinha aqui no Rio de Janeiro ou tinha em outros estados também? Não, tinha em Santos. Uma vez eu fui jogar, a primeira viagem que eu fiz, né, fora, assim, eu fui jogar um jogo em Santos. Mas tipo assim, era só Rio e Santos, assim, que eu conhecia Rio e Santos. E Santos eu também conhecia porque tinha você deve ter ouvido falar já do Vitinho. O Vitinho é um cara que foi levantador de vôlei de praia, de vôlei mesmo. Ele jogava muito, ele jogou Olimpíada de 64, acho que 68. E eu me lembro que o Vitinho morava no Leme e jogava futebol no Copa Leme. E ele, quando jogou no Santos, ele tem até essa foto, o Pelé com a camisa do Copa Leme mesmo. É uma foto histórica, porque ele falou uma coisa que ele jogava, ele falou assim, vai ter um jogo Copa Leme, que era o time dele aqui do Rio, que era um time famoso na época, tinha Cano Longo, um montão de craque, né? Contra o time do Pelé, mas só que o Pelé não jogou. E eles ganharam, mas o acordo não interessa. Mas ele mesmo falou assim pra mim, nem era ganhou do time do Pelé, mas o Pelé não jogou. Não jogou, mas ele falou que assim, o Pelé joga perto, que o Pelé jogava muito areia. Ele via o Pelé jogar, o Pelé jogava, o Santos jogava, né? Na segunda-feira era o campeonato. E o Pelé jogava. E ele falou que o Pelé na praia, o que ele fazia no campo, fazia na praia. Porque é difícil, né? Não, cara, confesso que uma vez, para nunca mais, eu joguei futebol e tudo e tal, não quase joguei profissionalmente, mas minha infância toda, a juventude, foi jogar futebol em base e tudo e tal. E uma vez fui jogar futebol de praia, cara, quase morri. Não conseguia, me perdi, não conseguia correr pra lá e pra cá. Essa manha é da gente. Você tá doido, cara. Porque todo mundo toda a dificuldade, é só você ter uma ideia. A maior dificuldade da praia é o quê? É você até andar. Se você pegar uma pessoa que nunca foi na praia, no verão, e ela chegar ali no calçadão, aí que chega, né? Ela nem tira, se ela correr até ela na praia, ela morre, não aguenta. Não aguenta, E um trotezinho até ali, não tem nem 100 metros dentro do calçadão. Eu fui aprender a correr na areia através do futebol. O grande lance, eu acho que esse foi um dos grandes segredos nossos, né? Dessa galera, porque a gente é acostumado na praia, a gente é rápido de praia. A nossa manha de correr na praia não tem como, entendeu? Muito difícil um cara de fora, né? E principalmente a minha geração era rápido de praia, a gente era do futebol de 11. Nós jogávamos vôlei de praia, a gente jogava futevôlei. E foi crescendo. Então, o futevôlei, quando eu voltava, que eu falei pra você, o futebol da minha geração ficou muito ofuscado por causa do Renan. Porque tinha muito craque, tinha Leivinha. Todo craque do futebol de 11 antigo veio pro futevôlei. Foi pro futebol. Hoje não. Hoje eu não vejo ninguém do futebol de praia jogar futevôlei. Jogar futebol, né? Não, no nosso tempo lá só na brincadeira, se for, né? E eu te digo outra coisa, né? Hoje, esse futevôlei de hoje era o meu futevôlei, porque o futebol de hoje é saúde pra caramba, é a rede baixa, eu jogava com a rede alta. E era mais ou menos uma altinha, né? Porque todo mundo tinha que ter muito controle de bola. Um controle excepcional, porque quando eu comecei eram 3 toques obrigatórios, imagina. 3 toques obrigatórios. E vantagem, né? Vantagem, não podia queimar o saque. O jogo durava assim 2 horas. Hoje o jogo dura 20 minutos. Você tinha que jogar os 2 lados, né? Porque rodava, né? Porque a minha geração, eu vejo, a gente joga dos 2 lados. O pessoal fala, só joga desse lado. Não. No nosso tempo, não. Tinha que virar. Eu tinha que jogar na direita, na esquerda, no corredor, na diagonal, Mas qual lado você preferia de jogar assim? Você achava que o seu futebol rendia mais assim? Eu preferia mais a esquerda, Na esquerda mesmo? Eu preferia jogar mais... Com o Luizinho mesmo, eu jogava dos 2 lados. E assim, eu também... Cara, eu fui um cara muito marcado, porque quando eu joguei, o saque era em mim. Então, e no meu tempo, tinha muito aquela coisa, em quem você sacava. Mas por que o saque era em você? Você cara, eu vou falar a verdade, não, cara. Eu tinha um bom ataque, mas o meu ataque era muito marcado, era reto, eu não girava muito. Eu melhorei muito com o Edinho. Eu me lembro que quando o Edinho ele se aposentou, né, ele era muito amigo do Júlio Leitão, que ele até falou, advogado, amigo dele lá do Leme, que é muito meu amigo também do Leme. E nós íamos ali pro Leme. Cara, o Edinho, ele foi o cara que, sabe, eu sou grato ao Edinho, porque o Edinho é que me deu seriedade de treino. Eu comecei a treinar no futebol ali com ele, depois do beach soccer.
sabe? Eu descobri que eu tinha muito sede pro Edinho, cara. Até a disciplina, né, do treinamento. Ele é um cavalo, ele é um animal. Ele contou que ele, no futebol, ele chegava cedo, ele ajeitava a quadra e antes disso ele já tinha corrido pra lá e pra cá. Então, tipo, o pessoal ficava assim... Eu peguei tudo isso dele. Entre aquela fase do futebol e pro beach soccer, porque foi nessa fase. Então, a gente começou a treinar. Aí, a gente perdia pro Renan e ele ficava com ódio. Perdeu de novo. Não tinha como. E foi ele que trouxe o Renan pro futebol, né? Mas ele, até o Luizinho falou assim, não, porque o Negão tinha medo, não tinha como ter medo do Renan. O Renan era absurdo. Se eu falar pra você pensa que é mentira, mas o cara era demais. O Renan, assim, vou falar uma coisa pra você... que todo mundo me pergunta agora, vai ter o Mundial de Beach Soccer, né? Aí o pessoal pergunta, Negão, quem foi o maior jogador de Beach Soccer? Cara, difícil. Eu vou dizer uns 5 caras que são do mesmo nível. Não, mesmo nível. Futebol não. O Renan, sabe, eu vi o Renan jogou muito, acima de todo mundo. Lógico que eu vi vários outros jogadores, ó, se eu contar mais pra cá, não vou nem botar a galera da minha geração, mas eu vi um Guigui, o Belo, o Magrão, esse Tavinho... Hoje eu vejo pouco, porque, quer dizer, eu vejo mais os jogos que eu comento na Sport TV, porque eu não vou mais em campeonato de futebol. Mas o Tavinho também, esse cara é um absurdo. Não, o Tavinho... Ele e o Renan, cara, eu fico impressionado com os dois, cara. Não, e o legal do Tavinho, eu gosto de falar sobre isso dele, assim, porque tem que ser exemplo para essa nova geração que tá vindo, porque você não conquista e você não fica ali na prateleira à toa. É um processo, é uma conquista. Porque hoje em dia tudo tá fácil para nova geração, você é campeão. Né? Então, você ganha, mas você se manter muito tempo, você tem um processo ali. E o Tavinho já vem lá de trás, cara. O Tavinho já vem tentando conquistar o espaço dele lá de trás. E quando ele virou a chave de treinamento, de ter disciplina, de ter ajuda também, mas né? Mas eu vou falar isso pra você. O cara, o futebol ele cresceu. Né? Era difícil vencer o Renan, mas a partir desse momento que o Edinho veio conosco, principalmente com eu e o Luizinho, cara, ele trouxe muito treino. O Edinho começou a treinar seriedade. A gente começou a fazer musculação, fazer circuito. Hoje que os caras treinam, cara, quando o Edinho veio pro beach soccer, o Edinho foi por assim, depois do Júnior, o Júnior e o Edinho são 2 cavalos, animais, os caras são muito sérios, muito profissionais, entendeu? Tem que treinar. Pô, o Brasil, você vê, o Brasil no beach soccer a gente ganhava todo mundo, e tinha treino. O grande segredo do Brasil era o treino, a gente treinava todo. O nosso treino era muito mais difícil que os jogos, entendeu? Caraca. E o futebol também começou isso. E eu vou dizer uma coisa que foi muito legal, quando juntou assim, começamos todos nós treinávamos juntos. Luizinho e André, André e Renan, no início era André e Ronaldo, né? Jogava trinca, eu, André e Luizinho, Renan, Ronaldo e Luciano. Pô, 2 vezes nós perdemos para Renan e essa trinca, eu, André e Luizinho. Pô, você não acredita, cara, a gente ganhava pelo 7, o Renan vinha no terceiro, a gente abria 10, faltava 1 ou 2 pontos para fechar, porque era 7, era de 12 na vantagem, não era como hoje, que era 15. Isso. Cara, e a gente não ganhava. Era uma coisa assim que a gente pensava assim, pô, esse Renan é macumbeiro. O Renan chegava a sair de quadra, porque era trinca, ele chegava a sair no manter. Só trocava entre Ayrton e o... Só trocava Ronaldo e Luciano. Ronaldo, Luciano ou Renan. Aí, depois, o Renan botou uma trinca, Renan, Ayrton e Beto. E Beto, isso. Eu, o Ronaldinho Amoroso do Leme, fizemos uma trinca do Leme, acho que foi talvez o último torneio no Leme. Nós ganhamos, cara. Ganharam da trinca? Pô, muita confusão, né? Pegou essa história, né? Fica louco. É mesmo? O jogo, aquela rivalidade de praia, de rua, que, como eu disse, tinha muito negócio de rua. Isso, cara, esse dia tava o Leme todo no Leme. Era um campeonato que o Leme vinha perdendo, o Leme ganhava os campeonatos, né? Aí os últimos 3, 4, o Leme perdeu. E quando eu comecei a jogar com o Canulon. O Canulon é um cara que era do futebol de praia de 11. Eu acho que ele foi o maior back todo mundo fala dele. Ele é um cara muito famoso e ele jogava muito também. Aquilo que eu te falo, todo mundo do futebol de praia é que jogava futebol. E eu joguei com ele um campeonato, pra você ter uma ideia. Eu perdi uma semifinal, ele chegou e me escolheu. Eu tinha uns 17, 18 anos. Caraca. E eu ficava muito nervoso. E meu irmão me obrigou a ir jogar com ele. Pô, cara... É difícil. Porque seria uma oportunidade também. Não, né? E assim, eu olhava esses caras no futebol de 11, que eu ia ver o futebol de praia, né? Então, tu ficava, pô, a mesma coisa. Quando eu comecei a jogar, o beach soccer, né? Zico, Júnior, Edinho, Adel, pô, cara, o Zico, eu pegava a bola, a bola tava aqui. Meu irmão, eu ia pertinho da pra ele pra não errar. Não, o Júnior, a mesma coisa. Sério? Aí depois eu comecei a ver que eu jogava, que eu comecei a ver que, pô, me dava a bola toda hora. Não, você jogar mesmo, né? Porque, pô, não tem como você falar que não fica no início nervoso. Sim, porque os caras que eram ídolos, né? São ídolos até hoje e tudo e tal, mas tava ali do seu lado. Então, jogando longo era meu ídolo, cara. Então, jogando contigo. Aí a gente jogava lá, tinha o Gugu. Não sei se já deve ter ouvido falar no Gugu. Era um
Ele é senhor, deve ter 80 anos. Outro dia eu fui no almoço que ele tava, dessa galera da praia. O Cano me chamou, fui lá. Cara, e eu olhava pra ele assim, ele não sabe da minha admiração por ele, cara. Eu, garoto, ia ver ele jogar. O irmão dele, Joaninha, cara, eles jogavam muito. Gugu, Joaninha, Dadi, que eles são tudo futebol de praia, mas eu não vejo futebol de praia, vejo futebol. E no futebol, eles iam lá no Leme e ganhavam. Eu me lembro que uma vez o Gugu tava jogando, aí o cara, pô, e o Leme todo, cara, aí vinha lá, o Leme perdia, né? Uma vez a final foi o Ronaldinho e o Amoroso, a outra Ronaldinho e Cidinho. Aí o cara fazia um Gugu não, o cara fazia um professor Gugu. Cara, o Gugu jogava muito. E era muito essa rivalidade. Aí depois veio o Leivinha. Pô, o Leivinha jogava demais. O pessoal falava... Aí Leivinha e Marcelinho ganharam vários campeonatos. Aí o Leme não ganhava. O Leme começou, sabe? Sempre final perdia e todo mundo com raiva, aquela confusão. Aí eles falaram assim, ó, vai jogar Negão e Ronaldinho. E nós dois éramos Isso é o quê? Década de 80 ou 90? Isso é 86, 87. 87. Cara, o Ronaldinho era outro monstro, craque, cara. Craque, monstro. Mas isso era o quê? Era trinca ou era... Era trinca, cara. Eu, Ronaldinho Amoroso. Aí nós ganhamos do Renan, Ayrton e Beto. Foi a única derrota deles. Renan, Ayrton e Beto. Aí depois jogaram muitos anos, foram vencendo. Aí os caras cortaram, botaram pra dupla. Isso. Mas durante esse período de 86 que eu ganhei deles até 90, eu era profissional. Eu joguei na América Mineiro, Venezuela, então eu não jogava ali na praia. Quando eu vi que a minha praia era a praia, aí eu voltei pra praia. Eu comecei a jogar futebol de 11, que eu sempre jogava, me destacava, eu era um dos melhores. Aí um cara começou a me pagar, eu jogava no Racing, né? Tinha um Sherman, Alexandre Sherman. Ele tinha o Racing, ele pagava bem, ele era um salário maior que no campo. Falei, pô, isso acontece? Vou jogar aqui, que aqui eu jogo. Naquela época a estrutura do futebol de areia era, tipo assim, era uma estrutura que dava pra você... Não, o dinheiro que ele me pagava era um bom dinheiro. Dá pra você se manter, E o que acontece? A coisa também que ficou fundamental do Luizinho, ele até não falou, mas o Anilton era o dono do Torão. E esse Anilton, dono do Torão, lá na Barra, ele era meu amigo do Leme. Ele chegou lá do Sul pra ser garçom lá na Mários, no Leme. Caraca. E ele é meu amigo ali no Leme, ele morava ali, a gente andava junto. Aí durante 4, 5 anos crescemos juntos. Aí quando, passados 6, 8 anos, que um dia eu tô lá na Barra, né? O Luizinho começou muito lá na Barra. Aí ele tá lá, pô, o cara, meu irmão, ele deu um patrocínio pra gente. Caraca. E a gente ganhava um patrocínio legal, assim, uns 4 salários mínimos, era um dinheiro legal, cara. A gente ganhava legal. Maneiro. Que deu pra gente, começou, ele, não, vou te ajudar a Gado Renan. A luta era Gado Renan, ninguém ganhava. A galera queria ver esse... Cara, eu me lembro que nós tínhamos um prêmio, cara. Isso aí, pode perguntar ao Luizinho, nós ganhamos acho que $1.500 pra ser campeão. Fora o prêmio dele, ó. No dia que eu chegar do Renan, eu vou te dar isso aqui. E ele deu. Caraca. Quando nós ganhamos do Renan, cara, nós fomos campeões brasileiros. Eu e o Luizinho, vencemos Renan e André. Aí teve um jogo antes. Edinho e Zico contra Júnior e Adão. Foi a primeira vez que eu vi, assim, o Zico muito legal. E 6 meses depois, nós começamos o beach soccer. Eu me lembro que o Edinho, pô, já era nosso professor, né? Aí o Edinho falou assim, hoje vocês vão ganhar deles. Eu preparei vocês, mas a gente tinha se preparado muito mesmo, muito. Cara, sabe quando você tá jogando, sabe, com seriedade. É aquilo que eu tô te falando, nós não tínhamos isso que o Edinho deu pra nós. Eu, principalmente, sabe? Seriedade, calma, raiva, sabe? Aquela gana de querer ganhar. Cara, pagar do Renan era muito difícil, e nós ganhamos, cara. E a gente comemorou, fomos comemorar no Barra Grill. Eu me lembro que o Anilton era muito meu amigo. Eu falei, pô, eu patrocino os caras. Aí o Anilton botou uma mesa pra todos nós. E eu achei muito engraçado, cara. Edinho comemorando, Zico, ele, Júnior, Adão. Todos eles estão mais felizes do que eu. E eles não sabiam da minha alegria. Não, porque ninguém ganhava do Renan. Então, o Renan, só pra você ter uma ideia, o Renan em 91, 92, eu não sei assim, mais ou menos um ano, o Renan era um monstro. O Renan era muito famoso. Muito, o único cara da praia famoso. Eu era muito famoso no futebol de praia de 11. O Renan não, o Renan era famoso. Todo mundo conheceu o Renan. O Renan foi convocado para a Seleção Brasileira de Futebol Júnior. Cara da praia, do futebol. Praia? Não, de campo? De campo, de futebol. Mas sem jogar campo. Sem jogar campo. Tu já viu isso? Então. Não. É isso que eu tô falando, sem jogar campo. Você pode perguntar, pergunta a ele. Uma das coisas que você pode perguntar a ele. Mas ele chegou a jogar? Ele treinou, acho que ele chegou a viajar, mas aí jogou normal, aí quando acabou o campeonato ele voltou, mas não insistiram com ele, entendeu? Sim, sim. Mas, pô, isso nem o Pelé, o cara, ele saiu da praia sem nunca jogar um futebol de praia de 11 ou no campo e foi jogar na seleção. Porque ele era um gênio, ele jogava demais. Caraca. O Renan jogava demais, cara. Ele era um absurdo. Ele era muito famoso famoso mesmo. Entendeu? Tanto que quando o Edinho fala que criou o beach soccer lá e fez aquele mundial, né, e tudo e tal, o Renan tava ali, né? Os dois primeiros. Novinho, tava a história do beach soccer. Eu vou te contar qual foi a história do beach soccer e futebol. Então,
né? A Coque Tavares montou uma arena linda, cara. 10 mil pessoas de... Coque Tavares era que uma empresa lá de São Paulo, de marketing esportivo. Ela montou uma empresa para fazer o futevôlei. Não existia beach soccer. Não existia. Aí, fomos lá, né? Aquilo que o Luizinho falava que era uma verdade, né? O Renan estava na final. No sorteio, a gente brigava para não brigar com ele na semifinal. Vocês faziam toda a linha, assim, para ver quem vai pegar lá. Era Luciano e Pedrinho e Júnior Luizinho também era muito acima das outras. Dificilmente um de nós perdiam para as outras. Aí jogava Beto Moranguinho, aí eles jogavam bem, mas dificilmente nos ganhavam. Cabeção e Elinho, eles eram mais novos. Então não ganhavam. Cabeção às vezes falou, pô, a gente ganhava do Cabeção fácil, entendeu? Cabeção joga muito, mas naquele tempo não tinha como ganhar da gente. E nesse campeonato carioca, lindo, cara, com a arena, tudo bonitinho, o que aconteceu? Final, sábado, no Esporte Espetacular à tarde, cara. Caraca. No Esporte Espetacular, primeira vez que eu entrei no jogo ao vivo. Foi transmitido. O jogo durou 10 minutos, cara. Não tô de sacanagem, não. O Edinho deu muito esporro na gente, muito. Porque o Edinho foi o que mais brigou, porque nós já tínhamos a escola, já tinha o circuito. E o circuito da escola era muito maneiro e todo mundo via, né? Porque o Edinho os jogadores começaram a jogar, né? Teve um jogo também que foi histórico. Eu e Edinho contra Renato Gaúcho e Renan. Ganhamos de 15-13, mas um jogo assim sensacional, cara. Maneiro. Trocas de 1 hora. Pô, o Renato jogava bem, cara. Sim. E o Renan, cara, com quem o Renan jogasse, não tinha como. Ele endurecia o jogo, cara. E também tinha aquela outra, né? Se você jogava com o Renan e perdesse, você era o cara que perdeu com o Renan. Que fez o Renan perder. Esse jogo, olha só, vou te contar esse jogo do Edinho. Pô, o Edinho é da praia, cara. Eu e o Edinho éramos da praia. Eu e o Edinho era uma dupla que se jogava no campeonato, a gente endureceu com o Renan e o André. A gente jogava o Edinho direto, a gente jogava, meu irmão, era difícil ganhar da gente. Meu irmão, a gente tava uma hora, ele olhava pra mim, ele, a gente falava muito, reclamava, eu não podia falar nada. Eu pensei assim, vai perder. Aí fizemos uma troca de 1 minuto e meio, ganhamos, aí sei que nós ganhamos e isso só valorizou o esporte. Sim. Aí o futebol, sabe? Quando a Coque veio lá de São Paulo, ela fazia vôlei de praia. Eu tava te falando, ela fazia vôlei de praia. E aí o que acontece? Jogamos a final. Renan, Esporte Espetacular, Renan e André contra Luizinho e Negão. Não era Luizinho Júnior, não era muito Negão, não. Negão depois foi no beach soccer, porque tinha o Júnior, aí o pessoal, não, põe o Júnior Negão. O Edinho, o único que me chama de Negão era o Edinho. O Edinho sempre me chamou de Negão. E aí nós jogamos, cara. Cara, eu dei 2 saques, 2-0. O Renan foi pro saque, ele meteu 13-2. O jogo deu 10, 15 minutos, cara. Aí acabou rápido. Caraca. Aí o pessoal da Globo não gostou. Essa que foi a grande verdade. Isso aí foi mais ou menos em abril. Aí em maio, a Globo fez... O Júnior tinha jogado um beach soccer lá em Miami, um jogo experimental. Aí o cara falou, pô, tem um jogo assim assado, até com o Sionini. Aí foram na Coque e os caras gostaram, né? O campo era pequeno, 4 na linha. Aí ele, pô, vai ter muito gol. E o jogo acabou sendo um maior sucesso do beach soccer, por quê? Porque jogou Júnior, Zico, Jairzinho jogou, Edinho. Não, o Zico não jogou nesse primeiro não, mas jogou Júnior, Edinho, Jairzinho. Pô, Jairzinho era famoso. Jairzinho é meu vizinho do Leme. Furacão era muito famoso. Furacão também. E tipo assim, era uma oportunidade da gente ver também os craques do campo a jogar mais arena, porque o futebol, o que aconteceu? Cara, e uma semana depois ia ter um brasileiro de futebol. Nós tínhamos contrato assinado e tudo, cara. A Coque não quis. Entendeu? Porque o público não foi muito... Porque 10 mil pessoas não foram muita coisa, mas o grande também segredo do beach soccer foi esse. O beach soccer botou jogadores. Na época, Júnior, Edinho, eles eram muito famosos, cara. Né? Júnior, é como hoje você botar Fred, Thiago Silva. Eu estou dizendo, o Fred é igual a Liga Nacional tá hoje, né? Também, né? O grande lance do futebol. Um jogador de futebol. O grande lance do futebol foi você botar um jogador e o clube, a camisa do clube. Isso aí é fundamental. Isso aí cria. O público já é natural. Quem torce. Então, voltando ao futebol, esse jogo foi um jogo que o Renato nos atropelou, ganhou fácil. Aí botaram o futebol, e esse jogo do futebol, botou o beach soccer. Esse jogo do beach soccer foi Brasil e Itália final. Foi 5-3, aí o segundo tempo, quando vai para o segundo tempo, acaba 3-2 Itália. Você lembra 82? E ficou muito aquela coisa de 82, Brasil e Itália. Tava Gentili, Antonioni, Altobelli, Causo. Tinham vários jogadores de 82, que eu tava Júnior, Edinho, depois o Zico entrou, Paulo Sérgio. Ficou muito aquela situação e nós ganhamos e viramos. E o Adão fez um gol, que foi o gol do Fantástico, cara. O Renan entrou, né? Jogou da praia, entrou eu e Renan. O capítulo da praia. Entrou. Na época o Edinho, tá? O Edinho, pô, e na praia, eu era um dos melhores da praia. Eu era bicampeão na praia, artilheiro.
Pô, eu jogava pra caramba. No futebol eu jogava muito, muito mesmo. Mas aí na praia, quando você foi pra praia, você já era zagueiro ou você Não, jogava na frente? eu era atacante, centroavante. Sempre foi. O início do jogo ninguém sabia. Então como é que você foi parar na zaga cara, da seleção? Não tinha posição. Porque, na verdade, tá. o Júnior e Adinho era o Júnior que ia montar junto com o Adinho. E eles iam chamar o Magal. Pô, o Magal é craque, né? O Magal é absurdo. E Benjamin. Pô, Magal e Benjamin são dois absurdos. É difícil eu falar pra você. O que é melhor? Não sei, cara. Magal e Benjamin, os dois jogam muito, muito, muito. O que eles fazem é inacreditável. Né? Aí eu vou esquecer no beat soccer o Neném, Jorginho, né? Juninho, mas Neném e Jorginho também. Esses 4, cara, meu irmão, jogam demais. Esse veio uma geração depois de vocês, né? Não, depois veio outra geração. Nossa, o Neném e Jorginho são 10 anos mais novos que eu. Eu, Magal, já somos da galera de 60. O Beijo ali é metade, 55, né? Então, mas você jogou bastante tempo também, né, cara? Não, você demorou pra aposentar. 15 anos, pô, joguei até 45, eu fui enganando. Você demorou pra aposentar. A minha sorte foi essa, que eles me chamaram, cara. Eu sempre tava com o Edinho, e eu já tinha pego aquele espírito do Edinho, olha só. Mas esse jogo foi antes da final. A final foi em julho, do Brasileiro de Futevôlei, eu e Luizinho. Aí nós fomos jogar, antes disso, nós fomos na Copa do Mundo. O sucesso desse jogo que teve aqui no Rio foi tão grande, que no meio da Copa, teve um Brasil e Estados Unidos, entre a semifinal e a final. Nós fomos ver a final. Eu fui lá, eu vi a final. De 94? De 94. Mas você estava lá por conta Não, teve esse jogo. Esse jogo foi em Los Angeles. O Brasil jogou a final, nós vimos a semifinal. Aí eu me lembro muito bem, eu já conheci um pouco o Romário, porque o Luizinho estava fazendo muita amizade com ele. Isso. Aí o Luizinho falou assim, pô, legal, fala dele, que uma vez nós fomos lá na Barra, que foi muito engraçado, né? O Luizinho contou a história dele. Jogou eu e o Luizinho contra Romário e Cabeção. Aí, pô... Isso depois do Luizinho antes do Luizinho fazer o 15-1. Não sei, mais ou menos. Nós fomos lá jogar antes, né? E foi quando o Romário gostou do Luizinho. O Romário criou uma amizade por ele. Aí o que aconteceu? Nós ganhamos. Aí o Romário ficou, pô, chateado. Eles não gostavam de perder, eles não tinham ideia, porque eles não têm ideia. A gente da praia não vai perder pra eles, é muito difícil. O Romário perdeu com o Cabeção, aí eu mandei uma até que ele não gostou muito, eu mandei a brincadeira, falei assim, porra, com todo respeito. Pô, cara, o futebol chegou na Barra agora, cara. O futebol já tá aqui na zona do Campo Leme, Copacabana, há mais de 40 anos, desde 60. Porra. Mas aí, o que aconteceu? Quando chegou na Copa, o Luizinho falou assim, Negão, vai lá nele no hotel, fala com ele e pega os ingressos pra tu ver o jogo. Falei, pô, mas como eu fiz essa brincadeira, falei assim, pô, ele... Será que ele vai lembrar? Será que ele vai lembrar? Não vai gostar? Pode falar com ele. Aí eu já falei, meu irmão. E aí, nisso, o que aconteceu? Leva um boné do Torão. Se até lá o Torão arrumou um patrocínio para ele, o Anilton, que era o dono do Torão, meu amigo, arrumou um patrocínio para ele. Malandro, levei o boné, porra, Mário chegou, deu ingresso para nós ver uma semifinal, deu para eu ver a final. Meu irmão, a final eu tava ali do lado do Galvão Bueno, na tribuna, Galvão Bueno, Pelé. Malandro, o Romário, o Romário é foda, o Romário é brabo, cara. O Romário é brabo. O Romário tem que respeitar, cara. No jogo contra a Suécia, mano, tava 0-0. Chega, acho que ele fez um gol de 40 segundos, já tava no finalzinho do jogo ia acabar. Ele sobe lá em cima, cara. Ele baixinho, sai do meio dos caras da Suécia e faz o gol. E nós jogamos no mesmo tempo, ele foi nesse jogo na praia. Esse jogo na praia entrou ao vivo no Jornal Nacional, porque ele estava lá. Aí nós ganhamos de 6-2 dos Estados Unidos. Eu me lembro que o Magal fez gol, eu fiz gol, o Magal veio até jogar. E nós ganhamos e foi muito sucesso lá, todo mundo só comentou. Aí os caras, quando acabou, ia ter esse brasileiro de futebol, que era da escola, que já sempre tinha o circuito, né? Irmão, aí, sabe, e eu tava sempre direto com o Edinho, aí ele falou assim, vocês vão ganhar lá. Aí o Edinho falou, vou fazer um jogo de exibição. Aí foi um jogo de exibição, Zico e Edinho, Adão e Júnior. Pô, arena lotada. Eu tenho até esse jogo. Malandro, gente pra caramba, arena lotada. E eu falei assim, pô, hoje a gente vai ganhar mesmo. Sabe quando você pensa assim, pô, nós vamos ganhar do Renan, cara? Cara, e o jogo, cara, inacreditável. O jogo jogo na vantagem. A gente abre uma vantagem. A gente chegou a 13-8. 13-8? 13-8, na Isso vantagem. Isso o primeiro set? Não, é um set só. É um set só. Foi um set só. É um set de 15. 13-6. Não, tava mesmo, 13-6, cara. Aí, do nada, começa, cara. 13-7, 13-8, 13-9, 13-10, 13-11. Caraca. Cara, e é verdade, no 13-12, cara, o Renan saca e erra. E tava sacando em mim. E hora ele me alçava lá atrás. Meu irmão, ele errou. Aí nós fomos... Vencemos o jogo, a gente comemora muito. Porque encarregado do Renan, cara, é como tu vencer hoje, assim, tu chegar
e vencer um time brasileiro vencer esse campeonato. Mas qual foi o motivo ali vamos ser sinceros então, agora, vamos ver. Qual foi o motivo da derrota do Renan? Foi que eles não estavam num bom dia ou foi que você e o Luizinho estavam num bom dia? Cara, a gente jogou no nosso... Aquele dia foi o dia que talvez mais eles jogamos nas nossas vidas, cara. Nós jogamos muito. Foi um dos melhores jogos da vida de vocês. Você não entende. A rede era alta. A troca era... Cara, tudo deu certo pra vocês. Tudo deu certo. Cara, o Luizinho jogava... Pô, a gente levantava um pro outro, bola alta dentro da rede. Aquilo que eu te falei, o Luizinho tinha pescoço, então o Luizinho atacava pra lá. Eu não, meu ataque era reto. O Renan me marcava, cara. E nesse dia, o Edinho falava muito assim, você é perto, tem medo do Renan, tem que sacar no Renan. E nesse dia, cara, eu sempre fui contra. Mas Edinho falou... o Luizinho falou aqui. Não, mas nós sacamos muito no Renan. Para de sacar no Renan. Não, sacamos, mas no final do jogo, não, põe no André. Eu falei, põe no André. Cara, o Renan era demais, cara. O Renan, cara, ele é inacreditável, se eu contar pra você. Mas essa vitória, cara, foi uma vitória que pra mim foi um divisor de água. Por quê? Cara, eu não sou do futebol. Essa que é a grande verdade. E eu fui campeão do futebol. Não, você foi campeão do futebol e participou da prateleira dos melhores. Sim, mas eu tô te falando, essa galera, cara, e assim, nós fizemos uma coisa muito legal, porque eu te falei, eu era do Leme. Quando eu comecei a treinar lá, na Constante Miguel, o Renan já era de lá, né? E o pessoal me olhava de cara feia, porque era do Leme. Aí veio o pessoal de Ipanema, então tinha muito isso, cara. Mas o Renan, cara... Quando isso parou, assim? Foi quando isso, cara. Aí todo mundo começou a me tratar bem. Aí a galera começou... Fiquei amigo do Criolo, do Aru. Aí a galera começou a ver que a galera do Leme é gente boa, aí... Tinha o Ronaldinho jogava com o Renan, entendeu? Mas nessa briga desse jogo do Leme, Ronaldo, ficou mais na minha conta, né? Porque tem muitas aquelas coisas, os caras, você vai, o negão, aquela coisa, pô, o negão é negro, né? Uma confusão, botei meus amigos todos, brigou, xingou. E também tinha o histórico do futebol de praia, né? Então, eu jogava... Que tipo assim, era famoso cara, no futebol ali, né? de praia, pra você ter uma ideia, com 16 anos eu já jogava no amador. Entendeu? Eu jogava, cara, futebol de praia eu jogava muito. Aí você perguntou pra mim, né, por que eu fui back? Eu sempre fui centroavante. Por que eu fiz muito gol? Porque eu sempre tive visão de gol. O Edinho fala aqui também que ele era, né, ele jogava, o Edinho era outro, o Edinho jogava beat soccer, mas eu e o Edinho sempre atacamos muito. A gente sempre jogou pra atacar, porque a gente tinha aquela coisa de fazer gol. E me lembro que teve um evento, no segundo evento o Edinho jogou lá em Los Angeles. Aí teve um terceiro que o Zico jogou lá em Santos, cara. Esse foi impressionante. Quando o Zico... Cara, era muita gente, uma confusão danada. A gente não estava acostumado com aquilo, a arena lotada. E tá todo mundo querendo ver o Zico. Todo mundo querendo ver Zico, Júnior, Adão e Paulo Sérgio, né? E o Edinho jogou aí, pô, tava lá, Neném na frente. Eu me lembro que o Jorginho, foi o primeiro evento do Jorginho, Magal, Zico, Adão. Aí eu falei assim, porra, eu era atacante, mas, pô, eles eram muito mais habilidosos. Isso. Mas eu falei assim, pô, aí o Júnior falou assim, o Júnior sempre chamou de Xará, quer jogar de back não? Eu falei, pô, vou cair aqui. Pô, e era só correr, né, pô? Cara, e eu tava naquela fase com o Edinho, de muito treinamento. O Edinho me ensinou a treinar. O futebol, eu ganhei do Renan nesse dia porque eu treinei muito. Treinou muito, né? Você não tem ideia. Quando os caras falam do futebol de hoje, se eu jogo nessa rede baixa, pô, cara, eu ia cravar a bola toda hora. Na rede alta eu pulava lá em cima. Sério? Eles falaram que eram poucos, eles falaram que o Luizinho falou que eram poucos que passava um pouco assim, Beto chegava até o peito. O Beto, era o único pulão que era o Beto Moranguinho. O Luizinho me falou assim, eu só passava o pescoço. Não, eu passava, mas também toda hora tu não entra, tu dá 10 pulos aquele, meu irmão. E era no limite. E eu te digo mais outra, né? Você sabe que a regra da rede foi por minha causa. Isso, quem contou aqui, não sei que a galera que foi o Luciano aqui, que não deve ter contado isso. Foi o Luciano e o Criolo, que falou que você abaixava a rede. Teve um jogo. E tipo assim, e levava o ponto, né? Nós jogamos um jogo, eu, Luizinho e André, jogamos contra Renan, Ronaldo e acho que Luciano. Né? O Seu Brandão, pai do Chumbinho, Seu Brandão, outra figura histórica, ele já faleceu, né? O senhor, muita gente boa também. Ele chegou, cara, ele fez o campeonato. Né? Ele era supervisor do Vasco, do Flamengo, então ele montou o campeonato. Aí o jogo, a semifinal, e o jogo tinha muita rivalidade de praia, de futebol de praia. Nós ganhamos o primeiro set. Aí veio o Renan de novo, ganhou a gente o segundo. E no terceiro ele abriu. Aí não virava, cara, era incrível, cara, sabe? Não tinha como ver. Aí eles davam a bola alta, o que eu vi? Eu, comecei e caiu a primeira. Caiu a segunda. E de uma hora para outra o jogo endureceu. Toda a bola era alta, né? Ele sempre jogava em mim, porque o meu ataque era reto, né? E eu vinha lá em cima. E eu não sei como, eu peguei uma manha. Qual era a manha? Quando eu subia com a rede, eu sempre pulava lá em cima, né?
Eu com o cotovelo conseguia baixar um pouco e no tempo jogava pro chão e caía aqui. Meu irmão, aí começou a dar briga. Aí os caras, não para. E nego, não, mas vale rede. Vale rede, aí, vale rede. Aí eu mesmo, o professor, né? O senhor Brandão, não, você é molecagem. Eu falei, não. E eu também era tioso. Eu, Luizinho, a gente não aceitava, não. Eu sei que a gente perdeu, ele ganhou, mas ficou duro. E a gente com ódio, a gente não ganhava do Renan com ódio. Aí, outro campeonato, primeira coisa que eles fizeram, não vale mais rede. E dali nunca mais valeu rede. Aí, mas foi um campeonato, você vê, tudo pra gente poder vencer o Renan, cara, que era difícil. Quando você pergunta, eu falo, eu me lembro que nós voltamos de Los Angeles, da Copa, o campeonato ia ser um mês depois. Nesse mês, cara, todo dia o Edinho vinha da Barra, todo dia ele vinha da Barra. Né? De segunda a sexta, a gente jogava futebol e a gente treinava. Aí ele treinava você e o Luizinho? Não, eu e o Luizinho, a gente jogava. O treinador jogava, mas ele começou, botou pra fazer musculação. Fiz musculação lá no Marco Otávio, hoje que é o treinador da seleção, tinha uma academia lá na Siqueira. Irmão, durante 2 meses, a gente botou. Cara, eu tô te falando, cara, a gente tava voando, cara. Sabe? E quando vocês ganharam do Renan, qual foi assim... Como é que o Renan recebeu essa derrota? Não, na boa. Na boa, sim? Boa. Tipo... Não, um dia ele ia perder também. Que ele fala muito que nunca perdeu. Perdeu não, dever cumprido. Cara, e eu te digo mais uma vez, aí nós jogamos... Quando começou o beach soccer, deu um ano, o Luizinho... Foi o último jogo que eu joguei com o Luizinho, eu joguei um outro, que eu até me machuquei e não joguei. Aí ele começou a trabalhar com o Romário, como ele falou. Isso, é. Aí começou a jogar eu e Elinho. E Elinho, durante um ano, uns 3 campeonatos, a gente foi à final. Mas a gente chegou um do Renan, eu e Elinho, depois perdemos outros 2. Mas aí foi quando, isso mais 1 ano e meio de beach soccer, eu fui o primeiro a ter contrato. Aí eu falei assim, pô. Aí o Júnior começou a botar treino, né? O Edinho, saiu logo que o Edinho era técnico do Fluminense, mas o Júnior não. Pô, o beach soccer fez muito sucesso. Aí nós íamos pra Europa, a gente ficava 3 meses fora, aí voltava, treinava. Aí, falei, pô, minha prioridade não era mais futebol. Não, é. Entendeu? Aí o patrocínio de lá meio que morreu, porque eu comecei a ter contrato, salário, né? A gente não tinha salário, a gente jogava futebol de 11, pagava um dinheirinho, assim, o cara dava um dinheiro. Ganhava por jogo, essas paradas assim. Por jogo, dava um dinheiro e fazia uma coisa, mas também não tinha jogo, mas agora não, o beach soccer com salário mensal, todo dia primeiro tava lá. Tendo jogo ou não, Tendo jogo ou não, então vamos treinar. Aí eu larguei o futebol. Aí passado assim 2 anos, 3 anos mais ou menos, né? O Renan entrou aí, Renan, nós 2 entramos, o Renan jogou ainda 5 anos de beach soccer. Mas o Renan continuou jogando futebol? O Renan jogava. Jogava. Porque eu não tinha muito parceiro, cara. Eu falei, Elinho, sabe o que eu vou falar pra você? Elinho estava naquela fase de jogar, treinar, e não era mais a minha fase, porque eu não treinava, eu não tinha tempo. Eu tinha tempo. O Elinho é mais novo também. Não, a minha prioridade era o beach soccer, não era mais o futebol. Então eu não fui treinar futebol mais. Aí o Elinho seguiu o caminho dele, começou a jogar com outras pessoas, eu falei, beleza. E aí teve um campeonato que o Renan jogava, porque o Renan ganhava, o Renan, ele não vai largar uma coisa que ele tem certa. E ele chegou, cara, o André se machucou, cara. O André se machucou, no Campeonato Brasileiro. Nunca esqueço. Aí ele chegou segunda-feira, pô, negão, o André se machucou lá no treino, cara. Vamos jogar em você. Eu falei, eu? Não, jogo não, Renan, não, vamos jogar. Eu falei, pô, Renan, só falta... Aí eu falei assim, nunca me esqueço. Ele foi lá no Leme, né? O Renan nunca foi lá no Leme, ele foi lá no Leme me chamar. Aí ele falou, não, vamos jogar. Aí treinamos no Leme, o Renan não era de jogar, o Renan só jogava lá na Constante ou Miguel Lemos. Aí treinamos, jogamos, deu certo, pô, não tem como dar errado jogando com ele, né? Aí eu me empolguei e vamos. Viajamos na quarta-feira, aí começou o campeonato quinta, sexta lá, né, o brasileiro, né? Aquela coisa toda. Né? Todo mundo, e eu jogando com o Renan. Aí todo mundo, oportunidade de ouro, né? Isso, o Renan não vai. Cara, o jogar com o Renan, nós ganhamos todos os jogos nós ganhamos fáceis. Todos. Semifinal foi contra o Stacis, uma dupla do Nordeste, que era uma dupla boa. O Stacis é um menino que outro dia o cara falou que ele joga muito. Tava jogando muito, eu não acompanho mais, né? Aí era muito engraçado que a gente não dava de 0. Né? Aí nós jogamos ali na praia da Pajuçara, ali em Alagoas, né? Tu já foi lá? Não, fui não. Tem uma praia, cara, assim, não tem mar, parece uma lagoa. Aí, e a praia aqui, cara, lugar lindo, um lugar maravilhoso, lindo, 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 muito lindo, cara. Alagoas é muito bonito. Né? Aí nós estamos jogando, tava 12, 3-0. Aí nós tínhamos uma coisa... 3-0 pra vocês? 3-0 pra nós. Então, no campeonato, a gente tava de 0, no Renan eu não ia aliviar. Contra o Luciano Pedrinho também não. Mas já contra uma dupla fraca, não. Que a gente era muito superior, a gente chegava no 13, a gente deixava fazer 2 pontos. Aí o Renan deu saque pra fora. Porra, cara, o Stacis pegou a bola, chutou a bola lá na água. Lá no mar, mas o mar paradinho. Aí tivemos que ir lá buscar a bola, aí todos ficou quieto. Aí, não, eu fiz isso, eu saquei pra fora, né? Errei. Ele não gostou.
Aí o Renan errou o saque. Meu irmão, veio o Joel, que era o parceiro dele, chutou a bola pra lá. Falei, ó, Renan, não tem como, eles vão tomar de 0. Aí pegamos, ganhamos de 0. Aí fomos jogar a final contra Ninho Alain. O Alain, que hoje joga também futebol, jogou bem. O Alain também jogou. Também o pessoal fala que é um cara que... Ninho era craque também lá. Ninho Alain era uma dupla que estava começando a vencer as duplas daqui. Isso. Aí eu fiquei assim, caramba, né? Aí joguei, aí começou o jogo. Pô, ganhamos pelo 7 fácil, cara, fácil. Aí eu, assim, na minha cabeça, cara, esse cara... Aí eu ficava assim, olhava pro Renan, assim, cara, esse cara joga demais, esse cara é absurdo, esse cara não existe. Meu irmão, sabe quando o vento muda? Perdemos o segundo set. Caramba. Aí começa o terceiro, e o que eu vou te contar é verdade, cara. Começa o terceiro set, o terceiro set, o que foi? Foi um tie-break mesmo, foi de 15, que era vantagem. Não era não era tie-break, era ponto, direto, como hoje. Isso. Não era com vantagem. Então, os caras viraram 8-3. Eu jogava aqui na esquerda, o Renan na direita. Aí ele, quando virou, ele falou assim, juro por Deus, ele falou assim pra mim, Negão, vamos trocar de lado, marca a pingada, esquece teu fundo, não pinga. Ele falou assim, não pinga em hipótese nenhuma, e alça toda hora, joga teu fundo meio, e joga o fundo meio ou alça o ninho. Cara, nós viramos, o jogo tava 8-3, acabou 15-8. Eles deram um saque, cara, todas as bolas ele pegava. Caraca. E não, eu tô te falando que é verdade, isso aí não é mentira. Aí por isso que quando eu falo do meu, que ele jogou muito, ele é o Pelé, porque, pô, imagina uma decisão, o cara fazer uma situação dessa. Pô, e assim, na casa dos caras, toda a torcida era contra a gente, todo mundo vai perder. Meu irmão, ele era demais. Foi a única vez que eu joguei com o Renan. E quando ele chegou, juro por Deus, quando deu 8-3, que ele falou isso, eu falei assim pra ele assim, sabe quando eu quase, pô, eu não sou de chorar, sabe quando eu falei assim pra ele, pô, Renan, será que eu vou ser o único cara a jogar com você e perder? Ele olhou pra mim, não vai perder não, vai ficar tranquilo. Só faz o que eu tô te falando. Caraca. Marca a pingada, ele falou assim, marca a pingada, não pinga, ele falou assim, ó, não pinga. Você lembra que a gente brincou com você? Que o nego vinha assim, colhia? Isso. Aí eu falei assim, não pinga, que eu já tô pegando outra pingada, já de pé. Não, esquece de pingar. E joga lá atrás. Meu irmão, o que ele mandou fazer, seguir a risca, ganhamos. Caraca. Aí eu falei assim, pô, irmão, até demais. Eles contaram aqui também quando foi o Tonico e o Vitor também contou, quando aquele jogo do Renan com o André He-Man, que o He-Man tava com cãibra, que não sei o que e tudo, ele... meio que virou o jogo. Renan e Magal. Ninguém acreditava. Ó, vou te contar outra história, Tonico e Vitor. Tonico e Vitor? Tem história com eles também? Porque aqui eles contaram a história de todo mundo. Não, gente boa. Os dois são muito gente boa. Mas Tonico e Vitor eram da Barra. Isso. Aquilo que eu te falei do Romário. Né? O futebol já estava lá, Copacabana, ali há muitos anos. Então a gente estava muito acima. Aí o Edinho ia lá pro Leme, cara, porque o Edinho morou no Leme na infância. Então ele tinha muito amigo no Leme, Júlio Leitão, os caras mais antigos. E nós jogávamos lá. Né? Jogava Edinho contra os garotos, né? A gente fazia vários jogos, né? E depois eu vou te contar outra do Edinho também. Outra que eu vou te falar do Edinho. Edinho, vou te entregar aqui. Vou te falar outra do Edinho também. Aí nós estávamos jogando lá, Edinho, né? Aí o Tonico e o Vitor. Aí eu não sei, no dia anterior, eu acho que o Tonico e o Vitor ganharam do Edinho com alguém lá na Barra. Aí nós começamos o jogo lá, meu irmão, na vantagem, estava 1-0, 2, 10, 11. Aí, quando chegou no 11... meio que eu errei o saque de propósito pra eles não tomarem de 0. Porra, Edinho me deu mó dura, cara. Tá maluco? Cara, Edinho era duro, ele era... O Edinho, acho que ele queria dar o troco nele ele de alguma coisa. Meu irmão, nós demos de 0 nele. Deu de 0 do Vitor? Pô, mas o Vitor é meu amigo. O Vitor e o Tonico só amigos. Depois do jogo eles foram sofá, alguma coisa? Eu sei que eles foram pra dentro do Leme, eles foram meio tontos pra cada lado. Pô, eu falei, pô, a gente faz isso não. Mas era muita vergonha perder de 0 naquela época? Não, pô, não tinha como, cara. O Renan pegasse, cara. Não, tipo assim, a galera entendia, tipo assim, pô, perdeu de 0, pô, mas também... Não, né, perdeu pro Renan não tinha como, ia perder, que se o Renan quisesse dar... Cara, o Renan, nesse jogo, que ele me deu de 15-2, imagina se ele abre uma frente, eu ia tomar de 0. Eu fiz 2 pontos assim, não sei como, sem sacanagem. Não, porque hoje a gente não vê hoje. Não, graças a Deus. Hoje a gente não vê jogo assim. Eu nunca tomei de 0. Outro dia tava lá um menino, eu tava jogando, agora é tie break, né? Eu jogo futebol, mas eu jogo ali na frente. Pô, tava 10-0, cara. Pô, negão, vai tomar de 0. A gente sempre, aquela marra, né? Nunca tomei de 0. Eu quero comigo, pô, será que eu vou tomar de 0? Eu falei assim, não. Aí eu tava jogando com um amigo, eu falei assim, pô, se chegar a 3 eu vou sair. Dava câimbra, dava... Não, sai, sente a perna. Sente a perna.
Não, mas, não, porque hoje você não vê, né, cara, a galera perdendo de 0 hoje. É difícil. Não tem, no tie-break não tem 0, cara. É impossível você não faça um ponto, cara. É muito difícil, cara. Não, muito difícil, né, cara? Não, porque nas peladas até que rola. O futebol hoje tem um negócio muito maneiro, cara. O futebol hoje se joga no Brasil todo. Qualquer lugar se joga futebol. E todo mundo sabe jogar. Eu hoje moro em São Gonçalo. Eu já fui em São Gonçalo com os caras jogar. O pessoal me conhece assim. Pô, joga bem. Se o pessoal de São Gonçalo jogar, vai perder, mas não vai perder de um. Vai fazer jogo duro, que sabe receber, tem escolinha, levanta bem, ataca bem. No nosso tempo, não. É aquilo que eu tô te falando. O Renan tava aqui e tinha uma outra galera aqui também. E essa galera, para essa galera daqui, a distância era muito grande. Hoje eu tava na praia lá, na pelada do Neném, aí tava um garoto. Aí o garoto falou sobre isso. Pô, Negão, tu era mó covarde, você e Luizinho. Que eles viram o teu podcast, o Luizinho tava falando. Pô, cara, vocês me deram, tava 10-0, chegou a 14-0. Pô, o Luizinho queria te dar de 0, você que errou o saque. Por isso que eu me lembrei muito disso. Isso. Aí eu tava falando, pô, mas... Aí o cara perguntou, mas o Negão sabia jogar. Porra, o Negão era muito melhor que a gente, o Negão pulava. Assim, não tinha como, porque não tinha esse intercâmbio. Todo mundo hoje sabe jogar futebol. Hoje não tem essa. As melhores duplas são lá do Nordeste, né? O cara de campo, não tinha isso. A dupla era Leme, olha só, Leme, Copacabana e Ipanema. Nem Barra. Barra, quando eu brinquei uma vez com o Mário, uma vez, pô, não, porra. Porra, Mário, porra. O futebol chegou na Barra agora. O futebol já tá lá no Leme, Copacabana, mais de 30 anos, não tem como. Hoje o futebol ali na Barra, que é a rede do Romário, né? É uma rede também, tipo assim, uma rede forte, né? Não, sim. A pelada deles lá, hoje... É aquilo que assim, ali, todo mundo hoje joga, não tem mais como você falar. Os profissionais hoje, quando estão de folga, vão para a rede do Romário. Não, quer dizer, eu não saio do Leme, eu brinco ali, então não tenho mais ideia de quem joga, assim. Eu conheço eu fui comentar alguns jogos da Sport TV. Isso. Assim, eu fiquei muito interessado com o Tavinho, com o Renan, pô, o Renan dá pro chão toda hora. Teve um menino que eu comentei. Agora o Índio e Felipe. O Índio e Felipe, dois, os dois dão charque, jogam pra caramba. Espetacular. Esses dois meninos aí, eu vi eles criança. Quando eles vieram num campeonato aqui do Cabeção aqui que teve da Copa das Favelas, que teve aqui na época da pandemia. Foi no como é que fala? Ali no forte ali do... Na Urca? Na Urca, isso. O campeonato foi ali. Aí eu conheci eles lá. E vieram muita gente, muita molecada assim lá da Bahia. Hoje não tem mais aquela coisa. Antigamente era o pessoal do Rio, não tem mais isso. Os moleques jogavam pra caraca já. Aí passa os anos, os moleques cresceram. Hoje os moleques estão como referência do esporte, assim. É muito maneiro você ver, assim, porque eu conheci eles pequenininho com o sonho de ser jogador profissional. Cara, hoje os moleques são profissionais. O futebol hoje, assim, cara, tem esse negócio dos clubes também, que esse campeonato é sensacional. Da Liga Nacional, né? É sensacional, porque põe um clube, põe a paixão. O torcedor torce pro Flamengo, quer dizer, aí joga hoje o Felipe Adão pro Felipe Adão. Quer dizer, o Felipe Adão, ele é da praia, cara. Ele é da praia, né? É igual a Dinho. Aí ele leva vantagem sobre todo mundo. Mas aí hoje em dia, eu brinco com ele, que eu falo assim, hoje o ex-jogador de futebol hoje estão evoluídos pra caramba. A culpa disso tudo é do Felipe Adão. Porque todo mundo viu o Felipe Adão ali, mais próximo. O Zé Luiz, que joga no São Paulo, né? Ele joga muito. Todo mundo melhorou muito. O Brightney. O Brightney. O Brightney tá voando, meu irmão. Aquele menino lá do Vitória, que joga aqui no Fluminense também, cara, esqueci o nome dele, que jogou no Fluminense, jogou lá no Vitória da Bahia. Que tá jogando agora com o Vitória, cara, eu esqueci o nome. Ele tá até comentando na Sport TV, cara. É o Preto Casagrande? Não. O Preto Casagrande, né? Preto Casagrande, tá jogando bem também, ele então. Cara, muita gente jogando bem. Muita galera. A distância encurtou muito. Muito. Mas o Felipe Adão, ele vinha com a gente jogar com a gente. O Adão jogava futebol com a gente, tava ali o Felipe Adão. Então ele é da praia, né, cara? Já tem a manha da areia. Então isso aí não tem como você falar que pesa muito. Mas só que hoje, o futebol, o jogo também, a rede hoje, aquilo que eu te falei, no meu tempo era 2,40. Agora tá 2,20. Tinha que pular toda hora lá em cima. Hoje 2,20. Pô, 2,20 eu ia cravar, cara. Ia cravar. Você já deu Shark? Não, nunca, pô. Da Shark, se eu der, eu me arrebento. Não, mas você chegou, assim, em algum momento da sua carreira a dar Shark? O Shark, no meu tempo, a rede era muito alta, cara. 2,40. Vocês passavam bola, então, né? passava bola. Quando a gente baixou, pô, o Léo, eu falo isso, o Léo é um gênio, cara, porque ele criou uma jogada. Eu não sei se ele criou da cabeça dele, mas ele viu uma oportunidade, ele começou a dar o Shark hoje. Pra baixo. Ganha jogo. Eu comentei um jogo comigo lá do Grêmio, esqueci o nome dele. Ele não deu até falamos, ele não deu um ataque de cabeça. Todos foi de Shark. Só dá Shark. E virava todas, não tinha como. Aí um jogo tinha que ir pro outro. Não, hoje o principal ataque do futebol é o Shark. O Léo, ele realmente,
O Léo que bagunçou o futebol. Não, ele é um... Pô, a jogada que ele não criou, ele melhorou, adaptou. Porque já tinha essa jogada, eu lembro que o Elinho fazia, Ronaldinho... Mas não tinha nome, a jogada não tinha nome, não tinha nada. Não, mas a rede era alta, o cara dava pro alto. Agora não, o cara dava pro chão, ele criava aqui, entendeu? O cara criou uma jogada realmente sensacional. Que nem, eu costumo falar que o Shark Attack hoje é equivalente ao ataque do vôlei, da cortada. Tipo, é o mesmo poder, assim, é o mesmo, tipo... Porque aquela cortada do vôlei é porradão pra baixo, né? É quase indefensável. Né? E do Shark Attack hoje em dia é assim, é porradão pra baixo. Não, e jogo, cara, é complicado, mas tem muito jogador que ataca ainda com a cabeça, né? Não. Então, mas aí a galera também, essa geração agora, essa galera também, não essa geração, mas hoje o futebol, né? A galera tá começando a entender também, por conta dos treinamentos que eles estão tendo e acompanhamento de técnico e tudo, eles estão começando a formar o jogo deles meio tático também, né? Tem uma estratégia. Por mais que você, o melhor ataque seja o Shark Attack, mas tem uma estratégia de jogo, de aonde fazer o jogo, de aquilo atacar. Que eu te falei, esse profissionalismo, né? De praia, veio muito de Júnior e Edinho. E o Júnior nunca jogou futebol, mas cada beat soccer assim. Então todo mundo treinou muito. Eu vi uma vez, eu tava vendo agora um treino do Tavinho, uma coisa absurda, cara. Coisa absurda. O Juninho, que é ali do Flamengo, aqui do Rio, o Juninho. O Juninho do Rio, né? Cara, também um treinamento também. Não, hoje, e eu acredito que todo mundo é assim. Não, hoje todo não tem mundo, como, não tem como. O jogador de futebol que não treina fora de quadra também, ou que não tem uma equipe por fora ali, porque hoje a maioria tem uma equipe. Eu digo equipe o quê? Até mesmo psicólogo, fisioterapeuta, tem nutricionista, tem o... Mas o grande segredo é treinar, cara. Então, justamente isso, para acompanhar o treino dele. Então, o Bruno Barros tem um acompanhamento. A maioria, todo mundo tem. Então, hoje, o cara que não tem esse tipo de treinamento, ele não consegue performar nem no Qualify. Nem no Qualify ele consegue performar. Então, tipo, o segredo é você tem que treinar. Treinar, você ser dedicado. O Edinho falou uma coisa que eu tô falando do Edinho, mas ele falava mesmo. Ele falou assim, negão, 8 horas, né? 8 e 1. Então, hoje, quando eu sou coordenador do Vasco, eu falo muito isso pra eles. Pô, cara, 8 horas é 8 e 1. Não pode chegar 8 e meia, é 8 e 29. Você entendeu? Porque, sabe, quebra. Quebra, infelizmente quebra, entendeu? Quebra porque também tem muita coisa por trás ali, né? Tipo assim, é uma equipe que está preparando estar ali, que deixou de fazer alguma coisa um dia antes para estar ali. Cara, muita coisa envolvida. Então, eu olho muito assim, então eu digo muito assim, sabe o que eu vou falar? O Júnior Negão, atleta, né? Então, eu não era muito atleta lá atrás. Depois, com esses caras, Júnior e Edinho, eu virei atleta mesmo. Seriedade. E eu acho que isso eu passei pro beat soccer. Hoje o beat soccer é sério. É por causa do Negão, porque o Negão nunca chegou atrasado. Eu nunca vi Júnior e Edinho chegar atrasado. Eles moravam na Barra. Eu morava no Leme. Exemplo, né? Cara, da minha casa ao treino, demora 10 minutos. Eu não tinha motivo de eu chegar atrasado. Eu nunca cheguei atrasado. Até hoje eu não chego atrasado. Entendeu? Se o treinador mandasse correr, o Edinho falava sempre pra mim, Negão, se eu mandar você ir na água, você tem que ir na água. Porra. Né? Então, tem que ir na água. A pessoa, eu sempre respeitei o treinador, treinamento, e, sabe? Eu novo, eu tinha essa marca, eu jogava pra caramba, sabe? Uma hora pra outra, eu tirei isso de mim, sabe? Aquela coisa, sabe? Essa besteira, tem que ter barra, que tem que mandar, que quer aquela coisa pra você. Graças a Deus, entendeu? Então, eu aprendi que tinha que treinar, ter seriedade, sabe? Ouvir os mais velhos. Pô, eu te falei do Edinho, uma vez estava jogando, eu e Edinho contra Magrão e Belo. Magrão e Belo. Magrão e Belo jogavam lá no Leme, né? Isso. Aí o Edinho já não é mais. Aí o Edinho um dia, vamos lá jogar, vamos botar aí os caras. Pô, Magrão e Belo, lá no Leme, você tem uma ideia. Eles jogavam todo mundo, eles jogavam da gente lá. Eu já não jogava mais. Foi na época que o Belo veio morar no Rio, né? Veio morar no Rio. O Belo é outro jogador espetacular também. Sensacional. E o Magrão também, cara. O pessoal não fala do Magrão, mas cara, o Magrão é top, é um dos melhores. O Magrão joga demais. Da geração deles ali. Ele era um cara tem uma galera, sério também. Eles treinavam muito seriedade. Aí, nesse dia, nós estávamos jogando Belo e Magrão, eu e Edinho. Né? Aí perdemos o número 7. Né? Aí no segundo, eu não lembro que aquela coisa, o Edinho, ele nunca foi de apostar. Tinha uns caras falando, não, aposta, dá pô, não, pode jogar normal. Pô, Edinho não dá. Aí o Edinho, aquele me olhando, aí jogamos. Cara, jogamos. Cara, nós chegamos assim primeiro no 14, no 13, ele errou uma bola boba. Aí eu falei, porra, Edinho, não tinha nem pra reclamar, só fui, meu irmão, ele não falou nada, só me olhou com uma cara. Meu irmão, aí viramos, assim que viramos, aí quando nós íamos fazer o último ponto, né, ele olhou, quando nós ganhamos o jogo, ele virou a coisa que tudo me marcou. Eu falei, legal, sou burro, né, joguei 3 Copas do Mundo e uma eu fui capitão, eu sou burro, né.
Caraca. Aí ele falou pra mim assim, eu fiquei olhando pra ele, falei nada, falei, não, eu abracei ele pra caramba. Não, mas assim que eu tô falando, hoje a gente também tem muito isso, as pessoas querem, os mais novos querem treinar, dar muito palpite, achar que o mais velho não sabe nada, que o mais velho, pô, agora tudo mudou. Isso, o futebol mudou, o futebol até, pô, mas mudou o quê? O jogo tá lá um tempão, a gente já jogou, já vivenciou, já participou. Por mais que evolua e tudo, mas sempre a experiência tem alguma coisa para dar ali, entendeu? Não quer dizer que, tipo assim, a pessoa mais velha é o dono da verdade, mas você parar e ouvir o experiente, por mais que não seja certo, alguma coisa você vai tirar de bom dali. Porque a pessoa, ela teve um processo, ela teve uma experiência de vida, ela teve alguma coisa, ela não está falando ali de à toa, entendeu? Então, tipo, eu acho que a nova geração, ela tem que receber essas informações de uma outra perspectiva, sabe? Tipo, sair um pouco da bolha dela e tentar ver também um lado da experiência também. Sim, não, o que eu digo muito assim, o mais novo acha que... O que eu falei do menino, né? Eu mergulhei na praia, eu não comecei com 60 anos, né? Um dia eu mergulhei na praia, um dia eu já nadei, um dia eu jogava... No nosso tempo eu jogava muito vôlei de praia. Pô, o que eu tô te falando, eu jogava bem vôlei de praia, jogava bem, não, eu jogava muito. Eu sempre joguei muito vôlei de praia, futebol de praia, joguei pra caramba. Futebol eu jogava, mas, sabe, sempre os esportes eu me destacava, né? Isso. E, quer dizer, o beach soccer caiu do céu pra mim, a grande verdade é essa que eu te falei. Eu era centroavante, caí pra back, e o campo é pequeno, então tudo é... Mas continuou fazendo gol. Não, a coisa que eu melhor chutava, eu sempre chutei muito, eu chutava forte com a direita e com a esquerda. Aí tinha aquela coisa de levantar, então eu tava sempre de frente pro gol, o campo é pequeno. Não, e o beach soccer até o goleiro fazia gol, né, pô? Não, até o goleiro. No meu tempo não, o Robertinho ficava no gol. Hoje não, hoje o goleiro é o que mais toca na bola. Hoje o goleiro também faz gol. É evolução mas em do determinado jogo. momento assim do jogo, o goleiro entra e faz gol também. Cara, outro dia o pessoal falou assim, que o Brasil joga muito 2-2, joga muito pessoal futebol. Eu falei, pô, com todo respeito, eu falei, o cara que mais jogou futebol foi o Renan. Depois do Renan, quem jogou lá beach soccer, eu e o Magal, né? O Magal também jogava muito. Pô, então, pra mim ia ser mole esse 2-2, dá pro goleiro ficar trocando passe. Isso, Não deveria ser muito difícil pra mim, né? Porque é uma coisa que eu falei pra ele, uma coisa é você pensar, você hoje, com 50, 60 anos. Outra coisa é você garoto, cara. Você garoto, porra. É outra parada, né? Outra coisa. Não, até hoje mesmo, você vê aí, até o Águia, cara. Hoje o Águia, ele parou de jogar profissionalmente, né? De vez em quando há um tempo atrás, ele jogava mesmo, assim, tal, mesmo ali com a galera, com a nova geração. Mas hoje o Águia joga mais de exibição mesmo e tudo e tal, até porque por conta das atividades que ele está envolvido e tudo. O Águia é outro grande nome do esporte. Né? Eu me lembro do Águia, né? O Águia, cara, eu vejo assim, essa briga dele com o Cabeção, mas o que eu me lembro, o Cabeção levava ele lá no Leme, cara. Isso, né? Ele no início aprendendo, cara. Eles têm uma história... Não tinha esse voo do Águia, né? Esse lugar não tinha isso, cara. Isso, Não, então, mas hoje o Águia joga. Quando ele joga mais de exibição ou convidado e tal, igual recentemente ele jogou lá o campeonato do Big Wolf, onde estavam alguns profissionais e tudo, e ele jogou com o Frank. Então, tipo assim, era uma dupla, o Frank é da mesma geração, é uma geração depois dele, mas tá na... Mas esse Frank também joga muito. Joga muito. Mas as duas duplas eram as duplas mais velhas do campeonato, pra você ver. E eu acho que eles chegaram na final, sei lá, ou semifinal ou final. Mas jogaram muito bem, de frente a frente com a nova geração. Então isso é maneiro pra caraca, entendeu? Tipo assim, da nova geração ver que, igual tem um Vinícius também, que é uma geração muito atrás. Vinícius também. Ainda bate de frente com eles, joga e tal. Vinícius tem o quê? Uns 35 já, mais? Não sei, cara, mas tá nesse caminho aí, eu acho. Não quero te envelhecer, cara, não, Vinícius. Vou ser sincero, é muito difícil você falar do futebol, né? Que eu tô te falando. São vários nomes, aquilo que eu te falei. Isso. No meu tempo tinha um Luizinho, pô, o Luizinho jogava demais, Luciano, Pedrinho, né? O Ayrton, o Beto, o André He-Man jogava demais, o Magal, Ronaldinho. Eu tô falando dessa galera que jogou comigo, não tô nem dizendo lá atrás. Aí, pra cá agora, depois, tinha o Vinícius, o Guigui, cara. Guigui, o Guigui, Cinho, né? O Cinho. O Guigui.
Acho que ele também Tem foi um Marcelinho também, que é de Brasília também, não, né? Aí pra cá eu vou esquecer. Pô, o Marcelinho daqui, lá de Ipanema. Marcelinho, de Ipanema também, ele e Eduardinho era uma grande... Bom, mas o Marcelinho não, esse Marcelinho, então, depois que foi pra Brasília, né? Não, é esse mesmo Marcelinho, não é? Não, o Marcelinho não. O Marcelinho de Brasília é um e o Marcelinho do Rio é outro. O do Rio, que você fala que jogou com o Eduardinho. Eduardinho, pô, o Marcelinho jogava... É uma geração depois. Pô, jogava demais, cara, assim... absurdo. Não, então... É muita gente que jogou, entendeu? Então, assim, é difícil você falar, entendeu? E o futebol mudou muito, né? Porque esse negócio do Shark e da rede... A rede baixa mudou muito o jogo. Mudou muito. Pô, é só você ver, uma rede de 2,20 para 2,40 são 20... Porra, é muito baixinho, né? Muito baixo mas, cara, na era... Tipo assim, na era do Águia e tudo, eram poucos atletas que davam Shark Attack. Assim, muito. Que era o principal ataque deles. Tipo, pra você ver, assim, nessa época, assim, da geração, tipo assim, final ali do Águia ali e tudo, quem dava mais Shark ali era o Águia e o Tinho e o Eduardinho. Eram esses três, assim, que era certo eles atacarem de Shark. Era certo. Um Shark pesado. Tanto, né? pô, você via um confronto do Águia e Tatá contra Eduardinho e Marcelinho, você via que ficavam o Eduardinho e Águia competindo quem dava mais Shark no jogo, entendeu? E eram mais ou menos esses três, assim, que mais davam Shark e tudo. Depois, que não sei como é que virou essa chave, em que todo mundo dava Shark, deu Shark. O principal ataque virou o Shark, né? Mas lá atrás ali, cara, tipo assim, a galera não parou pra pensar ainda não. Mas assim, na geração anterior, os que mais davam Shark eram esses, o Tinho, o Águia e o Eduardinho, cara. Hoje não, hoje o atleta que não dá Shark, ele não pontua muito no jogo. Você vê muitos atletas que atacam com cabeça e tudo e tal, mas eles também dão Shark. Tem que dar pra variar, né? Pra variar. Mas hoje em dia tem uma galera que tá querendo fazer igual o Vitor Real. O Vitor Real, ele só dá... O ataque dele, a maioria dos ataques dele é de cabeça. E tipo assim, são ataques assim, né? Que ele balança o pescoço e tudo e tal e tudo. Então, raramente você vê o Vitor Real dando Shark. Ele é um cara diferenciado que joga muito e dificilmente dá Shark. Cara, cada um tem o seu estilo, né? Cara? Essa que é a grande verdade, né? Mas uma geração, essa geração agora, comparada à geração anterior, não tinha tanto Shark assim. Todo mundo, hoje qualquer jogador dá Shark, né? Vai num treino de escolinha, todo mundo Shark. Quer. O iniciante, ele entra querendo aprender a É igual você analisar. Hoje o treino de bicicleta é da bicicleta. Né? Tem treino de bicicleta mesmo. É engraçado. E eu falo muito para os garotos novos que não viram Magal. Pô, o Magal, com certeza, é um dos maiores mesmo. E o Magal não sabe da bicicleta. Sério? Sério. Mas ele tem medo? Lá, não sei. Porque no beach soccer é assim, né? O cara prepara a bicicleta, né? Porque quando a gente vê o futebol e vê um gol de bicicleta, é através de um lance. Cruza e você pega. E dá. Não, o beach soccer não. Você domina, levanta. Isso, levanta e você todo faz. Mundo levanta. Não, assim. É diferente, né? A grande verdade é o seguinte: o Brasil, nós somos criados na praia. Então a nossa facilidade é correr na areia, driblar na areia. Então o Brasil tem outras opções, né? Já o gringo não. Um time de Portugal, da Rússia, né? A maior jogada é essa. A grande verdade é essa é a maior jogada. E é uma jogada perigosa mesmo, né? Então, quer dizer... o Robertinho, quando ele esteve aqui, ele falou que tinha umas jogadas do Brasil, ele até mostrou um vídeo já também, que é de futebol, né? Que o pessoal vai meio que altinha, né? Fazendo aquela altinha, aquele espaço de alto que vocês faziam até chegar no gol e tudo. Vocês, que jogavam futebol naquela época com o beach soccer, vocês levavam muita coisa do futebol para o beach soccer ali? Ou isso era natural? No início, eu jogava futebol bem. Renan, Magal, Edinho. O Júnior também sabia jogar bem. O Zico jogava, todos nós jogávamos futebol. Então o jogo era muito pelo alto, cara. Então. Entendeu? Assim, depois o jogo foi muito 2-2, dar no goleiro, levantar e dar a bicicleta. A gente ia no chão. O cara que mais dava a bicicleta era o Jorginho, né? As bicicletas dele eram um espetáculo, né? Todo mundo, todo mundo, cara, aquela coisa maravilhosa. Aí depois ficou banal.
todo mundo, pô, o nego tava dando bicicleta aqui da saída de bola. Aí também não dá. O dia que eu tava no treino, eu falei, não, aí também não, na saída de bola não. Mas você preparando a bicicleta, eu vejo ali a pessoa fazendo, ela se protege muito, né? Até uma forma também de você proteger pra atacar. Não, porque a bicicleta, ela tem uma vantagem porque não pode bloquear a bicicleta. Então, não pode bloquear. Você pode assim, não, mas hoje tem um treino da bicicleta. Pode encostar, né? Você pode, se o cara da bicicleta, você pode botar o pé. Você não pode botar o corpo. É mesmo? Você pode botar o teu corpo à frente, mas você bloquear não, se você bloquear é falta. Ou se você encostar na pessoa também É falta. Não, encostou, então, desmontou por é isso falta. que às vezes no o cara... campo, o cara levanta, o cara já põe o corpo. Isso, é. Né? Não, isso. no beat soccer é falta. Aí, quer dizer, facilita muito uma falta ali, bola parada, cara a cara vai ser Cara gol. a cara, é. Entendeu? Então tem muito essa manha. Então, né? na época de vocês, não. Na época de vocês era aquele gol mesmo, assim, raçudo, Porque a né, gente cara? não era muito... Cara, eu fiz muito gol de bicicleta também, isso aí não tinha como, mas não como hoje. Hoje, num jogo, provavelmente o cara dá 5, 6 bicicletas, cara, muita coisa. É igual o Jack-Ataque do futebol, né? Não, dá muito Shark. Não, mas o Shark é mais eficiente, porque se você faz ponto, o ponto é um gol do jogo. Né? Isso, é. Então acho que vale a pena, entendeu? Eu não sei, porque se eu fosse jovem, né? É diferente, eu não vou velho, vou fazer uma jogada dessa, tá, a escada eu cair e me arrebentar todo. Mas você é novo, não, novo você dá. Se você cair e se machucar, tu viu que não dá, mas não faz mais. Mas eu acho que é uma jogada realmente sensacional, né? Porque é uma coisa que foi legal, o jogo também ficou mais dinâmico, né, cara? O futebol do meu tempo era legal, mas era muito chato, porque demorava 2 horas de jogo. Um jogo muito longo, cara. Hoje não, o jogo demora 15, 20 minutos, cara. Acabou, já segue outro. Tinha que ter muita condição física também, né? Porra. Naquela época, né? Porque quando vocês contam essas histórias assim, falando que, tipo, um jogo, um set demorava quase 1 hora, um jogo era quase 3 horas. O único cara que não tinha muito condicionamento físico e ganhava de todos nós era o Renan. É inacreditável, é uma coisa que é de Deus. É que um cara que ele não sabia tinha... correr, né? Ele não corria errado. Tava sempre... Meu irmão, tinha uma troca, todo mundo acabava a troca, 1 minuto. Todo mundo já quase morrendo. E o único inteiro era ele. Aí disse, caramba, esse cara tá inteiro. Sabe, ele é um caso para estudar, cara. Tinha que, sabe, alguém tinha que estudar, porque ele realmente, ele era diferente de todo mundo, entendeu? Quando eu volto a te falar assim, teve um Pelé, né, no esporte, o Pelé do futebol, o Pelé realmente a gente vê que o Pelé é o melhor. Isso. Não tem, o Messi, pô, o Messi não chuta de direita, é isso? O Messi não cabeceia igual o Pelé, não é tão forte igual o Pelé. O Pelé tinha tudo, cara. E o Renan tinha tudo, é inacreditável, cara. Ele não era assim, usar muito a esquerda, mas ele pegava de chilena. Ele atacava, esse negócio de que o Renan atacava, mentira, ele não atacava lá na rede, cara. Ele atacava da rede. Ele estava sempre inteiro, levantava pra caramba, defendia muito. Uma paciência assim, cara. O pessoal falava também, o pessoal fala, né, que era difícil você ver o Renan reclamando ou ficando nervoso no jogo. Não é difícil. Ele reclamava com a pessoa, quando ele reclamava com você, ele chamava o nome da pessoa. Cara, ele lia o jogo como ninguém. Vou te dar outra que ele me ensinou, cara. Nesse jogo lá que nós ganhamos, outro dia eu falei pros garotos aqui, que eu faço muito isso, os caras ficam putos, né? Nego reclamam. Né? E ele me ensinou, na hora de sacar, e ele fazia isso muito contra mim, eu pegava mesmo. O jogo tava 12-12, o jogo tava endurecendo, o que ele fazia? Você olha pro juiz aqui, né? Tá o apito. Tu olha pro juiz, tem que olhar, né? Porque você não olha pra quem tá lá. Quando o cara ia, na hora que o cara ele já tava apitando. Então, dificilmente você não tem como pegar a bola com a mão, porque apitou. A bola não para. Eu esperava o cara... Meu irmão... Ouviu o barulho e já sacava. Reação. Cara, ele é muito inteligente. Caraca. Aí, tu vai jogar pelada, eu vou sacar, né? Na pelada, né? Aí o cara se ajeita. Quando o cara tá assim, tu saca. O cara não tá meio que esperando. Não, tem coisa que é meio malandragem. Porque hoje na pelada do futebol, o apito nosso é a contagem do placar, né? Então, tipo assim... Não, o apito é você se colocar, olha pra outra pessoa. Quando você fala o placar 12-3, aí você saca. Mas ele sacava, você olhar pra ele e sacava, entendeu? Sacava de cara. De cara, entendeu? Você, sabe, tem hora que você não tá concentrado. Não, engraçado. Tem hora que você tá muito cansado, você tá cansado, futebol, tá respirando, tu tá buscando ar, né? Tu tá se acalmando, aí ele... Cara, ele era mesmo, fogo. Você falou isso daí, eu tô analisando aqui, hoje no profissional, você vê no jogo, quando o juiz apita pro cara sacar, o cara ainda respira, ainda dá um tempinho pra sacar, né? Então, tipo assim, o adversário, ele tá vendo aquela calmaria ali pra ele receber o saque. Agora, se tivesse o Renan ali, não, né? Não ia ter esse tempo, né? Ele é o pipo. Você também, assim, ele me ensinou logo depois a ficar esperto, entendeu? Mas também já ficar atento, entendeu? Ficar atento, O jogo tem que ter muita atenção, cara, sabe? Concentração, atenção, concentração. Isso ele tinha demais, né? É difícil, cara. É difícil você ter Ele chegava a falar, assim, por que ele
era tão calmo assim? Vocês perguntavam pra eles, pô, Renan, você é muito calmo, você não reclama, você lê muito, você não conversava sobre isso. Cara, eu tô te falando, ele chegou pra mim e falou assim, ó, tô te falando, até hoje, nunca, essas madeiras não vou esquecer nunca mais. E ele falou assim, ó, você marca a pingada, não ataca a hipótese lá na frente, não pinga, joga lá atrás, deixa que nas trocas eu ganho. E ele ganhava. Pô, parecia até um filme, assim, eu falei, caramba, super-herói. Cara, não, é maneiro vocês falando assim, dele, assim, da forma assim, a gente fica tentando imaginar, porque é uma parada que hoje em dia no futebol a gente não vê, né? Tipo, hoje, quando você vê um cara focado hoje no futebol, um cara centralizado, tudo e tal, é um pouco difícil, porque você vê que hoje o atleta ele é muito emocional, né? Ele é muito, né? Você vê o atleta ele gritando muito, ele. Não, mas outro também ele que eu vi comemorando assim, e tudo. sabe uma pessoa que eu vi jogar futebol que também é muito assim, cara, na dele, era o Guigui, cara. Guigui, né? O pessoal fala também que o Guigui ele era também, um cara. Assim, e é um cara que estava em todo lugar da quadra, né? Cara, o pessoal falava que. Eu morei há 3 anos atrás em Manaus, eu fui um ano lá, cara, que eu vi ele fazer também. E ele na Umpla, né? Porque o pessoal muito fala, ele, o cabeção na Umpla é um absurdo, né? Ele ficou 21 anos mesmo sem perder? Quem? O cabeção? Não, mentira, que é isso. Não sei, ele tá dizendo mentira. Mas é difícil, né? O Edinho falou assim, ficou depois de mim, porque eu ganhava dele. O Edinho na Umpla era... O Edinho na Umpla era pesado. Ele, Magal. Então, hoje a Umpla virou na Umpla, o desafio X1, né? Na Umpla, eu vou dizer uma coisa seguinte, eu vi o Guigui, ninguém me contou, eu vi o Guigui de 4 caras, sendo que 2 caras eram bons. 2 caras top, ele ganhava com 4. Caraca. Já vi o Cabeção também ganhar, mas não assim de 4. Ele ganhava de nego mais fraco. É isso. Não, o Cabeção tem uma coisa, ele tem muita saúde, cara. Muita saúde também. Até hoje ele joga lá no Show do Milhão. Já tem uns 54. Não, o Cabeção, ele é um dos maiores personagens da história do futebol. Né? Cabeção, ele é polêmico, engraçado. Não, todo mundo conhece ele. Os melhores memes do futebol ele tem ele. Não, uma vez ele tava falando, quando eu falo do Renan, ele, uma vez ele queria me convencer que o Belo jogava mais com o Renan. Eu falei, não, Cabeção, o Belo jogava mais com o Renan. Eu vi, Cabeção, eu vi. Você pode falar dos mais novos. Né? Porque o tempo passa, né? Os mais novos eu não conheço, não. É aquilo que eu te falei, eu não acompanho futebol. Eu vejo futebol quando eu vou na Sport TV, eu vejo jogos, acompanho alguns. Mas antigamente a gente jogava, ia lá na Constante, ia em Ipanema, ia na Barra. Pô, nós íamos andar em tudo quanto é lugar, a gente ia ver jogo, e viajava. Esse papo que o pessoal fala o Belo jogou mais que o Renan, eu não sei, você acha que vai poder me falar direitinho, porque a minha visão sobre isso tudo, eu acho que, não sei se o Renan chegou a jogar contra o Belo, assim, por muito tempo. Se tiver essas duas gerações bateram, assim, será que elas bateram? Cara, eu vi um jogo que o Renan ia ali, Galo do Belo e Magrão. Tem até no YouTube, assim, uma vez eu vi o jogo. Assim, é difícil, porque ele também já pega o Renan já mais velho. Isso, então, isso que eu tô falando. Não sei, entendeu? Eu tô falando... Porque eu acho que, tipo assim, são gerações diferentes. Cara, acho o Belo, eu posso dizer mais ou menos... Eu acho injusto, O Belo é um cara espetacular, porque até hoje ele joga, 40 anos. Sim, o Belo ele teve uma carreira foda. Sensacional. O Belo morou no Leme 5 anos lá, ele ficou Belo e Magrão, pô, eles faziam coisa que a gente via absurda. Isso, Entendeu? Mas, igual o Renan, assim, tô te falando, se eu falar do Belo, eu vou dizer vários jogadores, assim, do top do Belo. Entendeu? Não vi ninguém do top do Renan, por isso que eu tô te falando. Não, gosto, assim, é cada um, porque se você mora... Pô, quem jogou mais com o Belo, vai falar... Pô, eu não vejo ninguém falando do Magrão. O Magrão tá lá no Leme, vejo. Pô, o Magrão jogava muito. Jogava muito, né? Jogava muito. Todo mundo que eu já ouvi falar do Magrão fala assim, do jeito que você fala. Jogava muito, jogava pra caramba, que não sei o que e tal, e tudo, mas... Um completou o outro, cara. Eles fizeram uma dupla sensacional. Foi uma dupla que, assim, que o Renan também... Né? Eles foram tirando o Renan, porque eles começaram a vencer o Renan, endurecer. O Renan, não sei... É o que eu tô te falando, não acompanhei mais. Eu não sei detalhes. Entendeu? Então, por isso que eu... Aí apareceu o Léo Tubarão, o Anderson Águia, o Guigui, Vinícius, a galera. Nova geração, né? Aí também o Magrão saiu, que é normal, o tempo é assim, como hoje. Hoje é outra galera, outros garotos. Então, por isso que eu acho injusto chegar e comparar, tipo assim, você pode falar assim, pô, o pessoal fala assim, o Renan, igual o Renan, nunca foi. Tá, beleza. Você dá o título pro Renan ali como o melhor de todos os tempos, mas tem o Belo na geração dele, Sim, foi bom pra caraca. Não, eu vou dizer uma coisa pra você hoje. O que o Tavinho faz, outro dia vi o Tavinho jogando, até o menino Long, né? O Rafael Long, não, o Michel.
Eu vi um jogo que pô, que jogador, eu fiquei impressionado. Então. Com a tranquilidade, a postura. Então, assim, mas a gente tem que ver, o Renan fez isso 10 anos. Não adianta, esses jogadores todos tem que fazer isso muitos anos. O Belo fez muitos anos. Sim, então, mas hoje... Então isso aí pesa, você tem que ficar muitos anos no auge. Isso, não mas adianta hoje, você hoje chegar... a geração é diferente também, né? Não, o jogo é outro, hoje, né, cara? Não, e hoje, tipo assim, você vê Tavinho, Gui, Índio e Felipe, Sandrei Brisa, Michel Long e... Não, esse Índio e Felipe também, pô, dois jogadores sensacionais, espetaculares. Michel e Longo. Michel e Longo também. Bruno Barros, não sei quem, João ET. Então são várias duplas que têm condições de manter... O futebol tem um problema hoje que eu acho ruim. O que é? O cara joga, né, joga com um campeonato e não joga o outro. Então os melhores não estão ali. No meu tempo, os melhores estavam se enfrentando. Então a gente tinha uma ideia, o Renan é melhor. Ou se não, porque um joga aqui, outro joga ali, eu ganho aqui, mas não ganho do outro. Então é difícil você ter um parâmetro. Raramente entendeu? eles estão se encontrando. Tem alguns campeonatos que eles se encontram. Assim, igual teve o Brasil Open, que é lá em BH, que é uma competição que não está vinculada a nenhuma liga. Então, tipo assim, todo mundo joga aquela competição. Então, tem etapas deles que você sabe... todo mundo joga junto ali, joga contra ali. Então, mas eu acho que a única competição que a gente, hoje em dia, que é certo a gente ver essas duplas jogando um contra o outro é a Liga Nacional. Mas você acha isso certo, cara? Não acho não. Mas eu acho que, tipo assim, eu não acho isso certo, mas não acho errado o que as competições estão fazendo. Entendeu? Tipo assim, eu não acho errado o Águia ter a liga dele, que é a Liga Brasileira de Futebol. Sim, cada um tem isso. Não acho errado. E não acho errado o Estação Open, o Brasil, o Estação Open, o Estação Open, o Open Nacional e o Futebol Brasil estarem com a CBFV. Eu não acho errado. Aí, aquilo que eu te falei, nós conversamos anteriormente, o grande problema hoje do beach soccer, do futebol é esse. Qual o grande problema? Que não são esportes olímpicos. Né? Não tem uma confederação assim. O futebol tem muito lado, o beach soccer nem tanto, mas tem. Então você tem que unificar. Isso, Tá certo? Não adianta, como é que você vai jogar? O melhor joga, o Pelé joga no Campeonato Carioca, mas já não joga no outro campeonato. Não existe, você tem que jogar então, mas eu acho que, tipo assim, e por conhecer as pessoas envolvidas e saber da história e conhecer a história deles, eu acho que essa divisão não está vindo da parte das competições. Você está entendendo? Do atleta? Não, o atleta não se mete nisso, cara. O atleta se mete. Se mete no futebol? O atleta, é esse o ponto que eu ia chegar. Porque as competições, elas não proíbem dos atletas jogarem outras competições. Entendeu? Sim, o fato de você estar... Mas o atleta... Mas o fato de você estar jogando o Campeonato Brasileiro não te impede de jogar a Liga Brasileira de Futebol. Então, porque elas não o proíbem. E por isso que eu falo assim, essa divisão... Mas acho que não pode nem proibir. Deveria. O atleta vive... vamos ser sinceros. Então, mas o atleta, ele é profissional. Mas é o atleta que se coloca nesse lugar, que eu acho aí que eu acho errado. É o atleta que ele compra a briga de não sei quem, o atleta que ele compra a briga de patrocinador. Eu acho que ele não tem que comprar a briga, ele tem que jogar todos, cara. Essa divisão tá partindo... A briga aqui de cima é aqui de cima. O atleta tem que ir lá, treinar, competir, jogar e ganhar o dinheiro dele, cara. Tanto que a gente vê, tipo assim, igual o Bruno Barros jogou o Futebol Brasil. Jogou, não sei, o Juninho Maestro jogou o Estação Open e jogou o TAF. Entendeu? Então, tipo assim... o TAF não proibiu o Juninho Maestro de jogar porque ele jogou Estação Open, nem o Estação Open proibiu o Juninho Maestro. Então não tem essa proibição entre as competições. Então a divisão não está entre as competições. A divisão está entre os atletas em comprar a briga dessa divisão. Entendeu? Eu estou entendendo. Minha opinião é a seguinte, eu acho que o atleta não tem que se meter. Não. Com toda a respeito. Eu acho que é difícil, porque é uma coisa... Porque o cara, eu acho que o atleta tem que jogar. Se o cara te oferece um prêmio legal, um patrocínio, um cachê, e o cara, quem treina todo dia... com seriedade, acorda cedo, vai treinar, ele tem que ter uma recompensa. Não, mas eu também acho, tipo assim, agora pensando no lado do atleta, ele tem total direito de escolher e não querer jogar. Lógico. Tipo assim, não vou jogar. Mas ele falar que não vai jogar porque tem uma divisão, porque o meu patrocinador não apoia essa competição, que não sei o que tal, aí é uma parada que ele tá comprando para ele, uma briga que ele tá comprando para ele. Só que isso reflete em outros, né? Porque se um jogador não vai, outro não vai. E assim vira uma bola de neve. Aí é assim que virou a divisão. Sim, mas a gente tem que ter alguém, então, para ser o juiz do jogo. E não é um juiz do jogo. Eu acho que, tipo assim, chegou num ponto em que para
pensar em unificação é uma parada muito difícil, porque não cabe às competições, você está entendendo? Não cabe hoje às competições, cabe aos atletas. Mas os atletas, nem todos, eu não posso generalizar, até porque alguns atletas jogam todas as competições. Então, igual o Índio Felipe. O Índio Felipe está na Liga Brasileira de Futebol e também está na CBFV. Acho que tá certo. E eles estão jogando, eles estão conseguem jogar. Quando dá para eles jogarem os dois, eles dão. Quando não dá por conta de data e tal, eles não jogam. Mas eles não têm essa escolha de lado nenhuma, entendeu? Eu acho que e o Águia, o pessoal da CBFV, respeitam eles numa boa, entendeu? Respeitam eles numa boa. Só que as polêmicas que já rolou aí entre os atletas e competições, que se tornou numa divisão que não tinha necessidade nenhuma dos outros atletas eu acho comprarem. Eu acho que principalmente futebol, beach soccer e futsal tem que se unir bastante. Vamos ter um Pan-Americano de novo. Em 2031, né? Em Niterói, no Rio de Janeiro. Pô, um Pan-Americano de novo no Rio. Pô, não ter um futebol e um beach soccer. A Copa do Mundo era a coisa mais... A Copa do Mundo, a Olimpíada era mais triste uma Olimpíada, ali em Copacabana, no Leme, onde consagrou o beach soccer. Mas era bonita aquela, não ter um beach soccer ali. Entendeu? Eu acho que, pô, o futebol... E outra coisa, são 3 esportes que vão dar medalha para o Brasil. Se o Brasil puder escolher. Eu acho que também começa, sabe de quê? Da pressão dos atletas, se organizar. Isso, ter uma política de ir lá no COB. Porque é uma coisa importante também. Se você também começa esse esporte estar ali no COB, vai ter receita, vai ter verba. O grande problema é esse, que o beach soccer, o futebol, o futsal acho que não, mas o beach soccer, o futebol, não tem quase verba nenhuma. A receita é do patrocinador do evento, depois não tem mais. Tá voltando agora, né? Teve aqui um episódio aqui com o pessoal da ANIF, que é a Associação Niteroiense de Futebol. O Márcio Carretti esteve aqui e ele... Nosso meu amigo, grande Márcio. E ele, através da associação dele, ele está conseguindo, com a prefeitura, junto com a prefeitura, eles conseguiram, que já saiu, já foi aprovado, o Bolsa Atleta Municipal, entendeu? De Niterói. Então, tipo assim, os atletas ali da cidade de Niterói vão ter acesso ao Bolsa Atleta. E vai ter um projeto, um programa lá de capacitação de atletas para a cidade, de futebol. Então, tipo assim, as coisas agora estão começando a meio que a juntar, porque isso vai virar de exemplo, como eu falei para ele aqui. Isso vai virar de exemplo para outras cidades, outros estados, da galera também correr atrás da Bolsa Atleta através de município e estadual. Porque antes a gente via o Bolsa Atleta pela CBFV, que também é uma Bolsa Atleta federal, que está vindo agora, está voltando agora também. Acho que meados desse ano aí os atletas vão passar a receber. Mas tinha parado de receber. Então a galera está começando a entender que há outros lados também de você receber esse benefício, né, do atleta também. Então isso acho que também vai ajudar também a crescer e estabilizar mais o esporte em questão disso. Do atleta ter aquela condições de pagar, até mesmo o atleta que vai muito a Qualify, às vezes ele não tem condições de pagar passagem para ir lá. E ele tendo um Bolsa Atleta do municipal ali, ele consegue bancar para ele ir para o Qualify e passar e participar do profissional. Então, tipo assim, acho que essas coisas que vai acontecer ali em Niterói ali vai começar a se replicar no Brasil todo e a galera entender também disso daí, entendeu? Realmente são boas opções, mas se nós não tivermos alguém, acho que uma verba federal, é só o governo mesmo, porque uma verba federal você faz o torneio, você vê a escolinha, sabe? Você faz muita coisa importante, que hoje é importante para o esporte crescer. Eu acho que o futebol, você vê, o futebol é um sucesso. Cara, você vai na praia, hoje todo mundo joga futebol. Então, você de 10 redes, 6, 7 são de futebol. Você viu essa transformação melhor que ninguém, né? Porque você, Edinho, o pessoal todo aí, viveu na praia. Antigamente você via mais rede de vôlei do que futebol. Hoje é o contrário. Hoje é totalmente o contrário, né? As redes de vôlei que você vê são as redes antigas e as novas são de gente que está treinando para profissional. O vôlei de praia, ele só tem essa força toda porque ele é um esporte olímpico. Então ele tem muita verba, receita, loteria federal. Todos os jogos de loteria têm dinheiro lá para o esporte, o vôlei ganha. Então ganha para o vôlei de quadra, vôlei de praia. Qual é desse valor de loteria, qual o valor que vai para o beach soccer, para o futebol? Nenhum. E é uma coisa... Então eu acho que de vez de nós, né, eu estou falando todos nós, de beach soccer, ficar brigando entre nós, uma coisa que não vai levar nada, tem que se unir para ir cobrar. Você está entendendo? Tem que cobrar lá do COB.
Você um dia tentar ir no ministro dos esportes, porque é isso que vai fazer levantar o esporte. Vendo agora o futebol, porque eu conversei com a galera que estão agora, as competições que estão no Campeonato Brasileiro. Eles estão levando o Campeonato Brasileiro, através do nome das competições deles, né, que é o Estação, o Open Nacional e o Futebol Brasil. Essas 3 competições têm um ranking unificado que é do Campeonato Brasileiro. E essas competições, elas têm total autonomia do Campeonato Brasileiro. Isso que eu achei legal também, que é diferente da antigamente. Antigamente, quem tinha autonomia do Campeonato Brasileiro é a própria CBF, porque é ela que fazia só. E tudo ali. Hoje, quem tem autonomia são essas competições. Legal. Então, eu acho... tipo assim, é uma competição... E são competições que construíram a história delas sozinhas. Então, acho certo elas continuarem com essa autonomia, porque elas construíram isso. E tem mais credibilidade com isso. E elas também sabem do que a gente precisa, da necessidade que o futebol está tendo. Então, com esse apoio da CBFV, ela vai conseguir gerar isso daí que você falou, em questão dos Bolsa Atleta, das paradas todas e tal. Que as coisas estão começando agora, isso é novo, né, no futebol, essas questões. Então, ela está começando agora a se estabilizar, tanto que o Bolsa Atleta ainda federal ainda não saiu, mas está em processo. E quando sair e tudo tal, vai ser uma coisa diferente, vai ser diferente do que foi antes. Entendeu? Sim, então vai dar uma estabilidade nossa melhor. Só que outras pessoas, igual eu falei da associação aí de Niterói, estão vendo também que, além de você conseguir o Bolsa Atleta federal, você também pode ter o Bolsa Atleta municipal e estadual. Entendeu? O atleta, ele pode receber o Bolsa Atleta federal da CBFV, ele pode receber também o Bolsa Atleta do estadual e municipal. Ele pode ter essas 3 coisas, entendeu? Então, tipo assim, isso ninguém sabia. Antigamente todo mundo só achava assim, Bolsa Atleta só pela CBFV. Não, mas no beach soccer, alguns atletas recebem esse Bolsa Atleta. Recebe, né? O internacional pelo governo federal. O governo federal, mas não recebe pelo estadual. Não, minto. O governo federal pagava aí parou. Agora tem o estadual. O governo estadual recebe, né? Então, mas muita gente não sabe desses benefícios que você pode também passar por essa parte e tal. Então o futebol está começando a entender agora isso, que também pode. Então os atletas vão começar também a puxar esses benefícios para eles também, para eles conseguirem ter condições financeiras para participar do cenário do esporte. E isso vai crescer. A coisa mais importante hoje para o esporte, principalmente, volto a falar, do futebol e beach soccer, né? Futebol e beach soccer, eles têm que entrarem no PAN de 31, Rio e Niterói. Isso, acho que isso vai ser uma virada de chave. Não sei como, mas eu acho que tem que fazer uma campanha, pegar os principais figuras dos esportes, se unirem, cara, e conversar na prefeitura. Conversa com você conhece o Márcio Carrete, né? Conheço. Então, conversa com ele, chama ele para conversar, porque ele está com esse projeto para o futebol entrar. E você, entendendo com ele ali, você também pode ser uma ponte do beach soccer a entrar nesse projeto também para colocar o beach soccer ali, entendeu? Não sei, mas isso é uma coisa mais política, né? Porque precisa de eu acho também ir lá no COB. Não, sim, mas é coisa política, mas eles estão puxando o pessoal do esporte para ajudar, entendeu? Isso que é o legal. É legal, isso é legal. O esporte Alguém vai do fazer esporte parte ajudar é legal. Vai fazer parte desse processo, entendeu? Então por isso que eu tô falando. Entre em contato com ele para saber como é que ele está fazendo isso para o futebol e para você replicar no beach soccer. Para você mostrar para os superiores aí da galera aí do beach soccer a buscar isso também. Porque, cara, só o fato do Pan-Americano estar aqui em Niterói e Rio de Janeiro, a gente tem total direito e condições de colocar esses 2 esportes no PAN, entendeu? E a gente colocando, isso vai dar uma virada de chave para o esporte, que para ele ir para a Olimpíada... Que virada de chave, né? E para ele ir às Olimpíadas vai ser um detalhe. Você tá entendendo? Vai ser um detalhe, porque a gente vai ter como provar que a gente é capaz de estar nas Olimpíadas, né? Porque hoje você vender um sonho das Olimpíadas é difícil por conta disso. Porque a gente não tem como mostrar que a gente é capaz. Difícil, né, pô? Vamos ser sinceros, tem uma Olimpíada no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana. Pô, os esportes de praia não entraram, se não entraram na Praia de Copacabana, é difícil entrar em qualquer outro lugar, né? Porque hoje também, para você entrar nas Olimpíadas, é muita coisa. Em questão, assim, o esporte ele tem que estar político, sendo... né? É político e também
tem as regras do esporte está sendo popular e comercial em outros países. Mas quanto esporte é que você vê que não tem, tá lá? Eu acho que fundamentalmente é isso. Eu acho que, pô, nós tivemos um esporte na praia de Copacabana. O beach soccer, pelo que eu saiba, foi criado na praia de Copacabana. Do beach soccer foi embora. O futebol, não preciso nem falar, foi ali na Miguel Lemos e dali criou para tudo quanto é lugar. Então, cara, eu acho que a esperança, voltamos a ter esperança. Eu acho que a esperança é ter, sabe, a pessoa, a gente começar a criar esse movimento, as pessoas também se unirem, né, ver o que pode fazer para a coisa andar. Igual os atletas aí, cara. A galera, por isso que eu falo que os atletas têm que se unir, entender da situação. E porque em 2031 são eles que vão ter chance de ser os primeiros atletas a estar jogando um Pan-Americano. Depois vai ser a outra geração que vai ser os primeiros atletas a jogar umas Olimpíadas. Então, tipo assim, a galera tem que começar a pensar, construir aqui para colher lá na frente. Só que a galera não está com esse pensamento, não está entendendo isso daí, que a gente tem que começar a fazer isso agora para colher lá na frente. Porque quando chegar lá na frente, aqueles que não correram agora vão reclamar lá na frente, porque tem outras pessoas que conseguiram a chance e eles não conseguiram, entendeu? Aí vão parar e pensar, mas por que eu não posso jogar o Pan-Americano? Mas aí lá atrás, quando você teve a chance de construir aquilo ali junto com o pessoal do Pan-Americano, do projeto Pan-Americano, você não estava ali junto? Você não estava unido? Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, a galera tem que entender que isso vai replicar para você lá na frente, né? Então, é uma parada muito boa que o esporte está começando a crescer e ter oportunidade, que esse é o momento da gente começar a trabalhar isso daí. Agora, pedir unificação das competições, eu acho que não cabe isso para o futebol hoje em dia, porque eu acho que, como eu falei, volto a dizer, a Liga Brasileira de Futebol e a CBFV, elas estão certas em fazer o que elas estão fazendo bem, né? Tipo, eu falo CBFV, mas eu falo do Estação Open, o Open Nacional e o Futebol Brasil. E a Liga Brasileira de Futebol, que é do Águia lá, a gente fala do CBFute e do TAF. Essas competições estão fazendo um ótimo trabalho, um belo trabalho, e elas, volto a dizer, elas não impedem dos atletas jogarem uma ou outra. Isso eu sei, e elas já deixaram isso bem claro, e não impede. Só que alguns atletas que fazem essa divisão. E o público acaba comprando essa divisão, entendeu? Se você chegar e fazer um corte falando mal de uma competição, o público vai querer que a outra competição que foi a vítima ali, que tenha que dar a resposta, entendeu? Então o público também alimenta muito isso, que não deveria, você está entendendo? Então, tipo assim, muito dessa divisão vem dos atletas e vem também do público que consome. Porque os atletas são formadores de opiniões, entendeu? Ah, sim. Não há a menor dúvida. Não, mas eu acho que é aquilo que eu te falei, o atleta não tem que tomar lado. Acho que tem que procurar. Tem que fazer o dele. Fazer o dele. E agradecer que hoje, que antigamente não tinha calendário direito, né? Antigamente. Hoje, cara, tem um calendário enorme de futebol. Todo final de semana tem uma competição de futebol, entendeu? Então o atleta hoje ele tem opção para jogar. Hoje hoje o atleta ele tem, tipo assim, eu conheço muitos atletas profissionais que eles já têm mais ou menos o semestre deles já datado, calendário já e tudo que eles vão fazer. Se eles vão conseguir ou não numa competição naquele semestre, eles já têm isso, eles já têm essa projeção. Antigamente não tinha. Na sua época não tinha. Na sua época só tinha só a Copa Escola, que você falou que tinha Não, só tinha a escola, mas a escola são 6 etapas. 6 etapas só, em um ano. Hoje você tem 6 etapas em um mês, cara. É mesmo? Tem mês que você tem 6 etapas. Assim, de competição, todo final de semana tem uma competição, aí dá 4 etapas e tudo, mas às vezes acontece de ter 2 competições no mesmo final de semana. Muito bom, né? Muito maneiro, entendendo? cara. Então, olha a diferença. O importante, cara, todo atleta, ele treina e quer jogar. Ele treina e quer jogar. Não adianta ele só ficar treinando, mas se ele treina e joga, realmente... Igual a Liga Nacional. A Liga Nacional ela começa sempre em agosto, eu acho. E ela vai em agosto, ou final de julho, agosto, e vai até final do ano. E quando ela começa, aí sim que a gente consegue ver esses atletas que estão meio que separados jogarem, porque a maioria, os principais, estão jogando na Liga Nacional. Aí que você consegue ver esses atletas se confrontando. E é o mais legal, se confrontando, vestindo uma camisa de um clube. Ah, sim. Entendeu? Aí que é o mais legal ainda, porque você vai estar torcendo pelo seu clube do coração, não
pelos atletas, entendeu? Tipo assim, em primeiro lugar vem um clube, depois vem o atleta que você gosta, ou torce, entendeu? Então é muito legal isso daí. A gente tá chegando quase no final aí, ô Negão. E a gente falou do beach soccer aí, e hoje você tá como um coordenador técnico do Vasco de beach soccer, é isso? Isso. E hoje, cara, a gente falou do beach soccer assim, tal, como é que tá sendo assim o universo do beach soccer? Porque agora vai ter o Mundial, né, do beach soccer, você vai estar como comentarista na Cazé TV e tudo. Como é que está sendo toda essa preparação do beach soccer para o Mundial, o beach soccer no Brasil, como é que está sendo? E o beach soccer no mundo também, para a galera que está conhecendo agora também o beach soccer. Cara, a gente tem que botar como é que está sendo esse esporte no aqui mundo? no Brasil, né? No mundo já anda com as próprias pernas, né? A FIFA vai organizar já o oitavo Mundial dela, que ela está fazendo a Copa do Mundo, são de 2 em 2 anos. Ah, tá. O Brasil foi campeão ano passado, porque ano passado, em vez de ter jogado no final do outro ano de 2023, acabou jogando 24, né? Por quê? Não sei. Aí jogou 24, vai jogar agora 25, né? Entendi. E, quer dizer, acho que o esporte no Brasil, assim, o Brasil, a seleção treinou, a CBF, ela que organiza. Aí eles foram até pra Granja, né? Não foi treinar porque deu algum problema lá. Ah, não chegaram aí. Treinaram aqui em Copacabana, sempre se treinou. Mas eles iam pra lá, né? Eles iam pra lá, acabou não indo. Entendi. Mas o time tá bem treinado, o time tá bem organizado, tá com bons jogadores. Você acompanhou esse treino Não, aqui? acompanhei, porque o Vasco treina do lado, né? E ali tem vários jogadores. Todo mundo se conhece ali. Se conhece, mas só que se conhece. E a gente então, você viu essa preparação de perto? Vi de perto, o time tá bem preparado, tá bem treinado. Mas a Copa do Mundo hoje, assim, equilibrou mais, né? No meu tempo, tinham 2, 3 seleções. Hoje não, hoje tem 6, 7 que realmente podem vencer. Entendeu? Eu tava vendo, os Estados Unidos não tá. Não, perdeu na eliminatória. Caraca, eu achei assim. Mas agora é fraco. Os Estados Unidos agora mudou muito. Antigamente os Estados Unidos era uma seleção. Era top, agora não. Ia nas Copas, agora não vai mais. Isso. É mesmo? Não se classifica mais, não. Caraca, eu tava vendo ali as competições, as seleções que estão ali. Tem seleções, eu ouvi a seleção de Oman. O Oman vai jogar com o Brasil. É o terceiro jogo, é mais difícil. Então. O Oman jogou a final lá da parte da. Então, cara, tipo assim. Da Ásia. É porque eu também não acompanho o beach soccer, acompanhava lá atrás, na sua época. Época de ouro. Mas era fácil, tinha lá e ganhava. Isso, época de ouro, a gente acompanhava. Mas depois, não sei por que eu parei de acompanhar, mas agora depois que você vem aqui e tudo, eu fui ver a Copa do Mundo. E tudo, eu vi seleções assim, eu falei assim, caraca, que maneiro, seleções estão jogando a Copa do Mundo, então quer dizer que o esporte tá bem nesses países. Lá fora cresceu, aqui no Brasil agora, a grande verdade é que nós temos que jogar essa Copa, né? O Brasil ir bem, vencer, no Brasil vai ser bicampeão porque ganhou ano passado, vence esse ano de novo, que o time está bem preparado. E agora, quer dizer, principalmente a CBF, que está abraçando o esporte, fazermos um circuito, nós temos que fazer campeonatos. Se você não fizer campeonato, porque... Como é que os garotos vão aparecer? O Vasco treina, mas se o Vasco não jogar nenhum campeonato, o Flamengo... Quais são as competições assim fortes assim, que tem hoje em dia no Brasil? Então, ano passado o Vasco foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores e campeão carioca agora, no início de fevereiro. Né? Então, mas esses brasileiros são quantos times que tem no brasileiro? Foram 12 times. 12 times. É pouco ou é muito? Não sei, é uma pergunta que você pode responder, né? Não, eu não sei, porque eu pergunto, difícil, se é pouco ou muito, se deveria ter mais por conta de falta de estrutura ou de apoio. Não, é pouco, ou é o normal? Se você analisar, se a CBF ela abraçar, então a CBF ela faz um campeonato, ela pega 6 times da parte lá 8 times do Norte e Nordeste, vamos supor. Vamos botar 8 do lado de cá. Pega Sul, pode fazer até 3 etapas, porque aqui no Rio tem Rio, Espírito Santo e São Paulo. E no Sul fazer os times lá, porque tem muito time no Sul. Né? Vão fazer 6 etapas. O problema também é porque as etapas é uma semana, começa terça e acaba domingo. Caraca. Isso também é complicado, né? Então a gente tem que fazer uma coisa mais longa, mas só vai fazer isso com dinheiro. O único local que há dinheiro é a CBF. A CBF tem dinheiro. E ela tem que patrocinar o esporte, ela tem que fomentar o esporte. A gente tem que fazer categoria de base. Né? Só você ter uma ideia. O Brasil jogou agora uma final contra o Paraguai, então era 2 jogos sub-20 e 2 jogos do adulto, né? Pô, o sub-20 ganhou nos pênaltis, perdeu de 8 pro Paraguai. O Paraguai treina todo dia, quer dizer, o Paraguai deu de 8 no Brasil, 8-1, eu acho, 8-2. Caraca. Não pode, não pode. Entendeu? Então por quê? Porque não tem jogo, os garotos não jogam.
Entendeu? Não tem campeonato nem para adulto. Entendeu? Então, os garotos agora, o que acontece? A grande maioria dos jogadores do Brasil acaba, o campeonato é de 1º de maio da próxima quinta até o outro domingo, dia 10. Isso. Certo? Isso. Aí, quando dia 14, dia 15, todo mundo vai para a Europa. Uns vão ficar 4 meses na Rússia, outros ficam na Itália, outros vai para Israel, ou vai para Portugal. Não, contrato. É o verão lá, porque também Cabo Frio acabou o campeonato. Aí fica lá. E aí o Brasil? E os nossos campeonatos? Aí volta só em novembro, no calor aqui, aí tem um campeonato. Caraca, sério? Então, é sério. Então, tipo, os campeonatos que tem aqui acontece mais no final de ano, aí acontece tudo de uma vez, tipo, se o brasileiro, o carioca, o vai tudo puxando assim direto, entendeu? Então, tipo, fora no inverno, outono e inverno, não tem competição. Teria que ter. Não, então, hoje em dia a realidade não tem. Deveria, com todo respeito, eu viajei o mundo todo. Eu joguei em todos os continentes, todos. Eu fui em muitos países, mais de 60, 70 vezes eu fui. Entendeu? Então, o que eu digo pra você é uma coisa simples. O único lugar do mundo que dá pra se jogar o ano todo, Rio de Janeiro dá. Brasil. Isso, pô. Vai no Nordeste, você pode jogar o ano todo lá no Nordeste. O frio, o Nordeste não tem frio. O Rio ainda tem frio. Agora tem frio no Rio, mas o frio do Rio é 15 graus. 15 graus, você se agasalha e vai jogar na praia. Você joga até futebol, pô. Então, o que eu tô falando, não, o futebol normal é diferente, né? Realmente muito frio não dá. Chegar na praia com 0 grau é difícil, ninguém joga. Não, eu sei, mas hoje aqui, o frio aqui, a gente joga futebol normal. Sim, então, o que eu tô falando, entendeu? A gente no frio não pode jogar no sul realmente vai ficar complicado, mas no Rio de Janeiro pra cima, você pode fazer pode jogar. Então, a gente tem que criar etapa, a gente tem que criar, e outra coisa, você vai criar um meio para várias pessoas trabalharem. Treinadores, professores, médicos, fora jogador. E outra também, né? Você vai dar também. As equipes elas conseguem vender mais a marca delas, né, para o patrocinador. Porque, um exemplo, você chegar para um patrocinador e falar assim: patrocina essa temporada do time aqui e tal. O patrocinador, ele quer o nome dele exposto. Sei, cara, aí vai perguntar assim: tá, mas essa temporada você tem quantas competições? Sei, mas... Aí o cara vai falar assim: só final do ano. Eu falei assim: então final do ano eu te patrocino. Aí fica difícil, né? Como é que um cara vai trabalhar, treinar e no final do ano receber? Cara, que eu tô te falando, ontem eles foram, imagina se pega os principais jogadores, leva o Zico na CBF. Olha, vai televisão, vai um montão de gente. Quanta notícia boa vai ter? Várias. Marca vão querer participar. O Zico vai ter que falar de beach soccer, ele não vai lá poder falar do Flamengo. Ele vai falar de beach soccer. O Júnior vai ter que falar do Flamengo, eles não vão falar de beach soccer. De Flamengo, vão falar de beach soccer. O Edinho, que estava aí no Rio, né? Isso. Ele vai ter que não falar de futebol, vai ter que falar de futebol de praia. Então isso aí... E às vezes é só um convite, né? Que os caras com certeza vão lá. Será que porque se for em prol de ajudar o esporte... Não, mas será que não? A gente não vai, por que eles não iriam? Então. E outra coisa, não é ir lá, é ser... Então, seria só uma boa vontade de um convite. Meu amigo, é ser homenageado por tudo que fez. Isso, todo mundo que tá lá, nós estamos lá, né? Aqui, eu tô hoje o Negão, eu tenho que ser muito grato a Edinho e Júnior. Principalmente ao Júnior, porque o Júnior foi lá. O Júnior ficou 8 anos com a gente, todo mundo saiu. Júnior, Edinho, Zico, Adão, Paulo Sérgio, o Júnior ficou. O Júnior treinava todo dia, cara. Todo dia nós íamos treinar, cara. Eu ficava sempre pensando, caramba, o Júnior, esse cara, 40 e poucos anos, milionário. Poderia estar aproveitando a vida aí, aposentado. Não, é legal que ele gosta de jogar futebol de praia, mas ele tinha compromisso. Compromisso você já fica chato, né? Você trabalhar todo dia, tem um dia que você fala assim, pô, hoje eu não quero. Tá frio ou não? Cara, eu nunca vi o Júnior falar, isso que eu tô te falando. O Júnior chegar, pô, não vou treinar hoje não, que tá frio. Tá chovendo, pô, lógico, no dia que tá um dilúvio não, mas nunca, cara. Entendeu? Então, cara, esse legado que eles deixaram, a gente esqueceu. Entendi. A gente esqueceu, cara. A gente tem que pegar esses caras e botar esses caras que gostam do esporte, o Zico, cara. Todo mundo também tem uma idade, todo mundo já tá, né, 60, eu tenho 60, ele já tem 70. Então tem que pegar essa galera nossa e mostrar pros garotos de hoje como é que é. Você tá entendendo? E a gente, sabe, tá deixando o tempo passar, daqui a pouco você vai falar assim, caramba, não tem mais beach soccer, caramba. Ou você tarde demais para você querer reconstruir o esporte, né? Cara, tá começando, eu tenho medo disso, cara. De chegar, de começar a tarde para poder andar. Para poder andar, para reconstruir o esporte. Você falou tudo, beach soccer, quinta-feira agora, começa a Copa do Mundo, vai todo... Se o Brasil se classificar, na outra semana todo mundo vai ver o jogo. Até porque a seleção brasileira de futebol não tá lá aquela grande coisa. Não, e o Brasil tá ganhando, voltou a ganhar. O Brasil foi o primeiro ex, né? O futebol de praia ganhou e o futebol de salão. Então, tipo assim, agora o Brasil vai ser
Hepta. Então, Vai ser o primeiro a ter 7 títulos. Isso, então, mas o torcedor brasileiro, questão de seleção brasileira, ele vai se apegar ao beach soccer por causa disso. Porque a seleção brasileira de futebol, ela está devendo pra gente. Então ela todo mundo vai apoiar o beach soccer hoje nesse Mundial, com certeza. Mas é um negócio, tipo assim, não é hora de aproveitar que tá todo mundo olhando pra gente hora. E vamos fazer as coisas acontecer. Não, mas é isso que eu tô te falando. A gente já teve um erro grande, esse erro de... Foi na CBF não levar nenhuma pessoa lá. Olha só, eu tô te falando isso. Você soube o que eles falaram na CBF? Não. Então, aí. Por quê? Porque não divulgou. Não divulgou. Isso aí tinha que ter botado no Globo Esporte, Esporte Espetacular. Pô, vai ter um negócio aqui, pô, isso tudo é matéria, cara. Eu vi matéria, saiu matéria, mas no site, né? Em site. Sei, mas a gente tem que popularizar. Isso, popularizar em tudo quanto é lugar, cara. Eu só vi que saiu matéria que eles iam pra Granja pelo site, mas aí você me falou cara, que não rolou mais. Não desmerecendo ninguém que tá lá. Mas você falou que não rolou mais em Granja, então, eles ficaram aqui. Eu gosto dos garotos todos que estão lá, eles são quase meus filhos, eu amo eles. Mas se você botar ali um Zico, o Romário jogou uma Copa do Mundo, cara. Romário, vem aqui, pô, Romário é senador, é interesse dele também, porque é uma política. Não, ele ainda lá, mais ainda ele sabendo do propósito, com certeza não vão querer. Cara, Romário é da praia, vai abraçar. Quanta gente que poderia ter ido lá, você tá entendendo? Sabe? Então a galera que tá também lá tem que também acordar para ajudar o beach soccer, cara. Só ficar todo mundo criticando, falando, só desunindo. Tem que começar a unir, cara, juntar força. Eu acho que uma dessas forças, na minha opinião, é essa, cara. A gente tem que pegar essa galera, os ex-jogadores, principalmente os jogadores de campo que jogaram, pegar essa galera também, jogador de praia, eles, né? Envolver, sabe? Um Neném, um Benjamin, um Jorginho. Pô, vem aqui almoçar com a gente, sabe? Só o único... Eu vou lá, porque eu tenho o Vasco ali do lado, eu tô sempre lá. Sabe? Mas, pô, é pouco, cara. O Robertinho também esteve lá. Tem que ir mais pessoas. Mas é isso mesmo. Júnior Negão, cara, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Podchar, de contar suas experiências no futebol, que eu sei que faltou algumas coisas para a gente contar, mas é muito legal você mostrar esse seu lado, né, atleta do futebol, né, porque você, né, a maioria das suas entrevistas é voltado para o beach soccer, pela história grande que você tem no esporte, mas hoje você veio aqui para falar de futebol também, mostrar esse seu lado do futebol, que é muito legal, foi muito legal. Foi muito citados aqui nos episódios, você aqui. E hoje você veio aqui para confirmar as histórias aqui e contar outras também. Queria agradecer muito, cara. E espero que essa nova geração aí, que está te conhecendo no mundo do futebol, porque a maioria já te conhece pelo beach soccer, possa entender também essa sua carreira pelo esporte também e que você fez parte dessa história, né? Então você está de parabéns. Eu já estou até me convidando. Se tiver um campeonato, vocês me convidarem, eu vou até lá ver. Não dá para jogar mais, né? Só se me carregar, né? Se carregar, não. Faça um joguinho de exibição, uma brincadeirinha. Isso, mas é isso que eu falo aqui, cara. Brincadeirinha a gente vai. Eu falei para as competições aqui, nos episódios aqui, eu falo assim, passam a chamar essa galera das antigas para fazer presença nos camarotes das suas competições, para fazer exibição e tudo e tal, porque essa nova geração tem que conhecer, passar a conhecer vocês e também, tipo assim, a história que vocês fez lá atrás, que vocês fizeram lá atrás, pode ser replicada hoje em dia, sim. Não, até um negócio legal que eu vi, o Elinho foi treinador do Botafogo. Isso, então. Meu parceiro, meu amigo. Isso. Não, maneiro. É isso que eu tô falando. Ele que seguiu, entendeu? Sabe, é um cara que tá ali, que conhece... E foi muito maneiro. Ele está ali envolvido porque ele tem uma história no esporte. Muito, muito grande. Seria diferente, nada contra aos treinadores que tem lá, que às vezes é só um treinador que não teve carreira como atleta, mas o cara é formado e tudo tal, e estava ali como treinador. Existem essas pessoas, nada contra vocês. Mas foi legal ver um ex-atleta que teve história, estar ali como uma técnica. Sim. E teve um jogo que eu achei muito legal na Liga Nacional, foi maneiro você comentar, que era Botafogo e Santos. Isso foi lá no Finals. Era Botafogo e Santos, o jogo. E como técnico estava o Elinho, e como técnico do Santos estava o Águia. Olha que maneiro. Maneiro. Entendeu? Muito tipo maneiro, assim, gerações anteriores estavam ali como técnicos, ambos tiveram história no futebol e tudo, e estavam ali como técnicos ali, como técnico na nova geração. Os atletas que estavam ali eram da nova geração. Sim, Gui, o Tavinho, e no Santos estavam com certeza o Águia e o Elinho pegou a gente, né? Não tem isso. como. Mas aí o Águia também pegou, o Elinho também pegou a geração do Águia, né? Que chegou ali também. Ah, sim. Eu tô falando que já pegaram bem lá atrás. Bem lá atrás. Então, mas eu achei muito legal. Quando eu vi essa cena, eu falei assim, cara, olha que foda.
porque os técnicos são gerações anteriores, estão ali gerindo a nova geração. Entendeu? Então isso é muito legal. Então, tipo assim, realmente é maneiro ver. Tipo assim, você botou uma ideia muito legal. Os clubes também chamaram vocês nessa época para serem também técnicos ali dos clubes, porque isso também dá uma credibilidade ao clube. Né? Tipo assim, o clube ele tá ali com um jogador de futebol que fez história de um clube, legal, tudo tal, mas se ele também envolver vocês das antigas ali, que tem nome no esporte e é respeitado, como técnico ali, isso vende mais a camisa também, entendeu? Tipo assim, a gente vê mas participar, tá ali junto também mas a gente vê o Júnior Negão como técnico de um time, sei lá, qualquer ali, vamos dizer assim, do Santos, do não sei da onde, vai ser legal demais ver. Tipo assim, vocês chamaram o Renan para ser do Vitória, um técnico do Vitória. Olha que maneiro, entendeu? Tipo alguma história tá ali, né? Chamar o Belo para ser técnico do São Paulo. Olha que foda, sabe? Tipo assim, é maneiro você envolver também essa galera que não está jogando mais, das antigas, também ali. Então fica a dica aí da galera aí da Liga Nacional aí. Mas não é a Liga Nacional que convida, né? Mas os clubes, os jogadores de futebol, fazer esse convite para essa galera das antigas serem técnicos deles. Isso aí é quem organiza. Acho que é uma ideia boa. DVD, muito obrigado. Obrigado aí pela gente encontrar. Que isso, cara. A gente contar um pouco da história do futebol, né? E sucesso lá, cara, também no Beach Soccer lá do Vasco ali, do seu trabalho como coordenador técnico. Não, estamos indo bem, Vasco foi campeão da Libertadores. Então, aí... Voltou a ganhar tudo. Então, maneiro. E sucesso também, a gente vou torcer ali como sempre, né? Ali o Mundial ali também do Beach Soccer. Não, o primeiro hepta, né? Vou acompanhar e vou assistir pela Casa TV, porque você vai estar comentando. Dá uma moralzinha, vamos ver se a gente ganha de novo. Que você vai estar comentando. E muito obrigado mesmo, cara. Obrigado a você. Valeu. Galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, leva esse episódio para os seus grupos aí da resenha da galera toda, tá bom? Valeu, tamo junto, muito obrigado e fui! Com as ondas e os sons, ninguém fica sóbrio.